Já estamos indo, né, para a live, né, senhor Córdova? Na live via YouTube, Facebook, você nos acompanha, está no ar o Dupla em Debate aqui na Grenal, sempre para Banrisul, promoção eu acredito. Banrisul e Mastercard fazem acontecer, cadastre-se e participe. Tem diversão, tem bibis e tem quiosques bibis pela cidade, tem no Praia de Belas Shopping, onde frequento, tem também no Iguatemi e tem hoje aqui um super time composto por Ayrton Ruschel, Kenny Braga, Bruno Soares, Jean Soares, portanto a família Soares em peso, e ele nada mais, nada menos do que o maior entendedor de futebol do Rio Grande do Sul, segundo ele próprio, Roberto Pato Mouri, embora tenha... Quanto é que foi o palpite do Patinho ontem? Você não pode responder. Quanto é que o Pato disse que daria o jogo, galera? O Ruschel acertou, eu também, acho que o Bruno também? É, isso. E o Pato, quanto é que o Pato tinha apostado que ia dar o jogo? Não me lembro. 4x0. 4x0 pro Grêmio. Tá. Mas o Grêmio no primeiro tempo teve perto de fazer... 4x0? Não, fazer pelo menos uns 2 gols. Tá, mas daí... O Grêmio tem jogadores ruins, né? Esse Léo Pereira, mas o que é eu lembrei isso? de ti ontem. É pior que eu tenho que dar a mão à palmatória. Tem que mandar embora logo lá para Ituano. Uma coisa horrível. Agora, o grande mistério... Eu fico torcendo contra as tuas teses, viu, durante o jogo. Mas daí, como esse Léo Pereira não jogou nada, eu lembrei, amanhã o Pato vai xaropear. É muito ruim. Agora, o grande mistério é Campaz, né? O Grêmio usou 36 jogadores nesses 2 jogos e o Campaz, 21 milhões custou o Campaz e o Campaz não entrou. Agora, eu tenho a convicção que ele não caiu no agrado do Luiz Felipe Scolari. O Luiz Felipe Scolari não gosta desse jogador. Esse jogador foi trazido... Tá, mas foi trazido sem autorização dele, sem a concordância dele? Não, ele foi trazido sem o conhecimento do Filipão. Não, e é uma vergonha, um jogador que custou 21 milhões. É o jogador mais caro da história do Grêmio, senhores. O Ruschel está se coçando ali. Campo, e não entra em campo. Eu não sei. Eu sou muito comportado, eu estou esperando minha vez. Eu não sei, eu quero a reação do Ruschel. O Ruschel não é possível. Quando eu bato no Internacional, o Internacional me dá motivos, né, para mim bater bastante nele, mas também o Grêmio eu tenho que bater. Esse Vila Sante, olha, eu faço aí um giro pelo Brasil na Série B e eu vou encontrar um jogador melhor que esse Vila Sante. Mas Campaz, esse é o mistério, é o grande mistério hoje na cidade. Sim, Kenny Braga. Não, antes do Ruschel falar... E a palavra do Ruschel está sendo muito valorizada no programa porque é um cara inteligente, né? Mas o seguinte... Aqui só tem inteligente. Antes dele falar, eu dou uma sugestão para ti da Dalpizola, que é a seguinte. Nós estamos em plena Semana Farroupilha, né, Dalpizola? Plena Semana Farroupilha. Está chegando aí o 20 de setembro. E eu sugiro que o programa hoje seja encerrado, Dalpizola, com uma música tradicional do Rio Grande do Sul. Uma música nativista tradicional, que é a música do José Mendes, Para Pedro. E em homenagem à Semana Farroupilha. Para Pedro, porque esse Pedro é uma parada. Então, o que tu acha, Ruschel, dessa sugestão? Vou cantar Para Pedro. Que a música do José Mendes seja colocada ali, pelo nosso colega ali, e que o próprio José Mendes... Parece que essa música está aí, inclusive... Daí, que o próprio José Mendes canta essa música Para Pedro, porque esse Pedro é uma parada, Ruschel. E aí, Ruschel? Me é dada a palavra, o nosso condutor me acena que sim. Não te estende, eu preciso... né, senhor Ruschel, o cara não pode caçar a palavra antes da... Mas Dalpizol, cadê o Dalpizol? Vou fazer queixa ao coordenador. Eu vou fazer... Olha, eu ouvi todos... Eu pensei que o programa abriria comigo porque o jogo era do Grêmio. Todos falaram, o Bruno, que foi educado, me deixou falar. Aí quando eu fui falar, ele já disse para eu ser breve. Não vai nessa aí. Não se estender, né? Ele trouxe, olha quantos assuntos trouxe o Pato aqui na abertura. Não existe ele primeiro falou mal do Campaz, do Filipão, do Vila Sante, do valor da contratação e do time do Grêmio. E aí eu não posso falar, eu tenho que ser rápido. Ruschel, eu quero só dizer uma coisa antes de tu falar, tá?
Lembra na tua estreia quando eu disse que tu tava muito educado com o Pato e que isso ia mudar? Não, mas favor, é que eu vai lá. misturo perder a educação. paciência Eu com misturo educação com afeição. Aqui a afeição que eu tenho mas pelo não- a gente ama se ele, mistura. mano. É aquela relação de amor, é aquela relação de amor e ódio que se confundem. Que se confundem. Já Já tem- Eu tô aqui para ser agredido, batido. É bom. Eu já te Pato. falei, Para tem apanhar. outro cidadão aqui no programa que tu não pode dar moleza pra ele. Já te falei. Eu quero dizer, quero abrir por como terminamos ontem. Ontem a apreensão, e eu pensei que fosse isso que os meus colegas aqui fossem abrir o programa. Ontem a aflição era de que o Grêmio não honraria a sua história, que o Grêmio seria goleado, que o Grêmio estava levando lá os reservas, que o Grêmio estava abrindo de uma classificação. Então a primeira coisa que eu tenho que dizer para torcedor gremista que me ouviu ontem ratifica o que disse. O Grêmio honrou a sua história, fez uma partida do tamanho do Grêmio, mesmo jogando. Não, ele honrou a história de perdedor recente Mesmo- do Flamengo. mesmo Ruschel. jogando- Chuta o balde, Ruschel. Ele não ganha do Flamengo de jeito nenhum, Mas Ruschel. ô, Dalpisol, por que tu não diz Um o que tu quer dizer? freguesaço. Tu queres que eu diga o que tu quer dizer? Diz Não, o que tu quer é que tu dizer é o nosso e depois deixa eu representante do dizer. Grêmio. Deixa eu dizer o que eu quero dizer, Dalpisol. Tá certo, Eu não deu uma posso porrada, dizer o mas que tá tu certo. quer. Não, eu não Mas tu posso tá dizer o que bondoso tu quer com o dizer. Grêmio, Ruschel. Vamos chutar o balde. Bem, se vocês, cada um, eu pensei Não, que cada não. um podia emitir Não, sua podia, opinião. Vocês podia. me dão um release do que vocês Não, querem que eu não, diga, não, eu não. digo antes do programa. Porque eu fiquei feliz assistindo o jogo, vendo o enfrentamento que o Grêmio fez com os reservas. 3 jogadores tiveram cãibra porque não tinham o mínimo ritmo de jogo, um jogo de velocidade Que como jogador foi o de Sarará, ontem. hein? O Sarará é um jogador. Essa é deles. uma cria né? do Benhur, hein? Então, ali o Grêmio ganhou Essa é uma ontem. cria do O Grêmio Benhur. ganhou ontem, projetou um jogador para o seu futuro e a história do Grêmio foi mantida. Ponto. E a minha bancada querida que também disse o seguinte, que o jogo que valia é domingo. Então eu não estou entendendo a terra arrasada que abriu o programa aqui, querendo fazer terra arrasada em relação ao Grêmio. Eu cobro coerência. O que as pessoas dizem aqui, eu anoto e no dia seguinte não vem dizer. Como nós estamos falando aqui, se quem diz que o São Paulo vai cair, pode dizer que o Grêmio vai cair. Agora, não dá para dizer que o São Paulo não vai cair e o Grêmio vai, quando a situação é a mesma, Na minha né? opinião, os Sendo que o dois não São vão Paulo, cair, né? sendo que o São Paulo está com a folha de pagamento atrasado, perdendo jogadores que conseguem rescindir na federação o contrato, né? Então eu só cobro coerência. Então, insisto, a minha manifestação foi ontem em relação à apreensão do Grêmio, a opção foi certa, os titulares foram preservados, volta todo mundo no domingo, o Grêmio poderá apresentar o seu melhor time, né? O Ferreirinha, que vinha de lesão Flamengo muscular, também, né? fez 2 partidas em sequência, volta no domingo, né? O Grêmio terá todos os seus jogadores. Agora podemos discutir o jogo Não, episodicamente, só uma sem problema. observação, Roxilio, em relação ao que tu Boa, acaba... boa. Obrigado, Dalpisol, por me garantir a palavra. Só uma observação o que tu acaba de dizer. Tinha que acrescentar que o Flamengo jogou com reservas também. O Flamengo jogou com reserva também. O Flamengo não colocou o time titular em campo. Tá, primeira coisa. Não, é porque tu falou que o Grêmio jogou com reservas. Sim, os e dois. tal. Então o Flamengo também jogou com reservas. E o segundo, Roxilio, é que no placar agregado em 2 jogos são 6-0 a favor do Flamengo. É melhor do que perder pro Vitória, Pato. 6 Pode a ter 0. certeza. Eu 6 a prefiro 0. tomar 6 do Flamengo e não perder pro Vitória. Porque se nós vamos discutir desclassificação, o Inter caiu na Copa do Brasil pro Vitória em casa. Eu acho que o que outra passou, vergonha, passou. né? Foi Eu uma acho que o que vergonha. passou, Não, Kenny. mas nós O Grêmio estamos ontem disso. jogou com os Nós estamos falando reservas, sobre- nós estamos- enfrentou os Mas o reservas. Flamengo também entrou em reserva, rapaz. Tu tem que reconhecer isso. Mas Imagina eu se o estou- Flamengo Mas jogasse eu com o time estou titular. reconhecendo, e estou reconhecendo o que dissemos ontem, que os reservas do Flamengo são muito superiores ao Grêmio. Então não estou vendo nenhuma incredulidade, nenhuma tentativa de crise em relação ao jogo. Não foi unânime o debate ontem. Os reservas do Flamengo são quase iguais aos titulares. Os reservas do Grêmio, não. O Grêmio não consegue, no momento, estar armando um time titular. Então, a vitória eu acho que foi Então, é o seguinte, natural. Então, Kenny. tudo bem. Eu acho Então, a tu vitória acha foi que vai natural. haver uma modificação muito grande do Grêmio em relação ao Flamengo no domingo? Tu acha? Já começa pela escalação. Tu quer a escalação, eu te dou. Não, mas não é a escalação. Não, daí a gente analisa, Kenny. Então vai ganhar o Grêmio do Flamengo no Bem, eu domingo? sempre torço pro Grêmio ganhar, né, Kenny? Como é que eu vou saber o futuro? Como é que eu vou saber o futuro? Eu só posso dizer que eu vou torcer sempre pro Grêmio ganhar. Quer a escalação do Grêmio? E aí tu me diz se ela não é muito melhor o Grêmio em relação ao Grêmio mesmo, tá? Volta o Vamos lá. Wanderson, Volta o Thiago Wanderson, Santos. volta o Juan. Pera É. um pouquinho, vamos lá. Volta o Wanderson pra lateral direita e o Campasso. Rafinha vai pra esquerda. Volta o Juan pra zaga central, que é uma diferença amazônica, e Thiago vai se Santos, decidir entre o Ferreirinha. Kahneman já com ritmo. No meio de campo, volta o Thiago Santos.
No ataque voltam Alisson, que é o subscritor desse esquema do Filipão, e o Ferreirinha, que é o jogador mais agressivo. São 5 peças que mudam. Eu acho que muda para muito melhor. E o Campaz, será? Eu acho, só para... Deixa eu... Depois o Jean fica à vontade aí também, tá em cima, é só chamar aí. Não, pessoal, eu acho que o Ruschel, ele tem razão, porque assim, para começar, os reservas do Flamengo, a gente fala em Michael, Pedro, em Vitinho, em René. O René tudo bem, mais fraco, enfim. Mas são jogadores de outro nível, né? Enquanto os reservas do Grêmio são garotos, que muitos recebendo a primeira oportunidade, né? Bruno, te provocando para não te caçar a palavra, tu poder abordar esse assunto também. Esses 3 jogadores que tu citou, em qual clube brasileiro da Série A eles não seriam titulares? Perfeito, o Pedro seria titular em qualquer clube da Série A do Campeonato Brasileiro. O Michael, na grande maioria, acho que o Vitinho também, boa parte. O Everton Ribeiro, esse o que tá jogando é sacanagem. Não, joga muito, Tá brincando de jogar, né? Mas assim, Dalbzol, eu acho que a gente tem que ter coerência. Eu, por exemplo, defendi aqui que o Grêmio jogasse com a escalação mais descaracterizada possível. Vocês vão lembrar, né, Rush? Segunda-feira eu falei. O Grêmio tem que jogar com o time pior possível, porque o jogo não vale nada. A única coisa que o jogo valia ontem era por ser aniversário do clube. Fora isso, foi 2-0, perdeu de pé, 2-0 não é goleada. No agregado ficou 6-0. Ok, a Copa do Mundo é domingo. E aí, domingo, o Grêmio tem retornos importantes, como disse o Ruschel. O Flamengo, evidentemente, que é favorito. E que terá retornos também. Que também terá retornos importantes. Pode ter estreia do Davi Luiz, inclusive. Mas o jogo é jogado. Não tá perdido. O Internacional, muitos deram como morto aqui. E foi 4-0 pro Inter no Rio de Janeiro. Então, por que o Grêmio não pode surpreender? E acho até que o empate já seria um ótimo resultado. Seria um ótimo resultado o empate. Deixa eu perguntar lá para quem no nosso outro estúdio, por questões evidentemente de cuidados com a pandemia, nós temos um limite. Então dividimos no estúdio. Jean Soares, fica de bom tamanho se empatar, conforme disse o Bruno? Tudo bem, Dalpizol? Boa tarde a todos da mesa. Eu cravo agora o empate, eu fechava agora o empate entre o Grêmio e o Flamengo, mas foi, acho que, uma boa amostra do Grêmio, alguns jogadores de destaque. Ontem, Fernando Henrique, a gente sempre defendeu no time titular, o próprio Sarará ontem, sua primeira participação jogando no Maracanã, com torcida com o Flamengo, mas o empate seria interessante. Eu acho que o Grêmio vai jogar de igual para igual, o Flamengo deve poupar, o Renato Portaluppi inclusive já adiantou. Eu acho que dá sim para buscar o empate, que seria interessante aí pro Grêmio na sequência aí do Campeonato Brasileiro. Todo mundo fecharia aqui pelo empate, Ruschel, Pato? Claro, o empate seria um Nós fizemos uma análise, lembra aqui, dos próximos 4 jogos, nós fizemos uma projeção, né? O Grêmio tem 2 jogos fora e 2 jogos em casa. Os 2 jogos fora são Flamengo e Atlético Paranaense, e depois 2 jogos em casa, Cuiabá, e nós sempre esquecemos o quarto clube, o Sport, isso. Então, o Grêmio trabalha com a hipótese de, num otimismo, fazer 9 pontos, que lhe daria uma vantagem muito grande. Eu acho que ele iria já para a parte intermediária da tabela, né? Então, este ponto seria um plus extraordinário dentro dessa busca de pontos. Nós teremos a oportunidade de apreciar as qualidades extraordinárias. Tá apaixonado pelo desse jogador chamado Campaz. Tá 21 apaixonado. Milhões. 21 Deve milhões. ser solteiro ainda, tem alguma chance. Senhor, Campaz. Campaz é mais um mérito do Filipão, né, Dalpizol? Se fosse outro treinador, colocaria mesmo com algum tipo de problema disciplinar, com algum tipo de problema no campo. Pelo que o Filipão falou ontem, ele tem alguma dificuldade na parte de marcação, parte tática. Então vai jogar quando estiver pronto, não é jogar por jogar, por ser o Campaz. Ele concluir, só pra ele quase concluir. um anão. Pelo valor. Não, mas ele é muito bom jogador, Pato. Ele é muito bom jogador. Só que para ele jogar, ele precisa estar bem, precisa entender a maneira que o Grêmio está jogando pelo momento que o Grêmio está vivendo. E mais, o Douglas Costa está fora domingo. E para mim é um caso parecido, Dalpizol. Tem que ser titular quando merecer ser titular, e não porque é o Douglas Costa. Eu disse que o Pato abriu, foi uma metralhadora e não dava para responder todos. Nós vamos aos poucos. Mas é assim, Pato. tu vai te acusar, é sempre assim. Vamos abordando aos poucos. Colocou eu quero 25 abordar, pautas quero fazer as duas. Isso. E aí eu fui falar, ele disse que era para mim não me estender. Então vamos para o segundo agora, a segunda parte que é importante. Primeiro, em relação ao Vila Sante, tá? O Vila Sante,
quem viu, o Grêmio jogou com 3 volantes e jogou com ele adiantado. É uma função que ele não faz. Domingo vai ser assim também, Ruxo. Não, mas ele está fazendo críticas porque é um jogador comum. Não, ele é um jogador comum porque ele não sabe jogar de costa, ele é um jogador da seleção paraguaia, vindo de trás como segundo volante. Então é a primeira correção. Em relação ao Campaz, eu quero dizer que, comum com o Pato, eu gostaria de ver a maior contratação da história do Grêmio, indo aos poucos. Reconheço que são verdades que o Filipão disse. Ele não tem cultura tática, né? O Grêmio hoje exige muita dedicação dos seus jogadores taticamente, existe muito comprometimento, e ele é um número 10, aquele número 10 faceiro, né? Técnico, e vem jogando assim. Então, o Filipão tá cobrando isso dele nos treinos, segundo o Filipão. Mas eu acho que para motivar o atleta, para fazer ele se sentir parte integrante e começar a jogar, ele teria que começar a entrar lentamente. Um jogo como ontem, ele poderia ter dado seus 20, 30 minutos. 36 jogadores foram utilizados. Ele não entrou. Campaz. Campaz, 21 milhões. E até no domingo, né, Ruxo? Oi. Domingo o Grêmio vencia por 2-0 o Ceará, também poderia ter entrado. Isso. Porque o que a gente entende, volto a dizer, eu compreendo, o Filipão tá fazendo um jogo, tanto é que tá jogando sem número 10, ele tá jogando com 3 volantes, né? O sistema de marcação, ontem o Grêmio amarrou o Flamengo e trancou o jogo, como se diz, né? E o jogo não acontecia. Mas falta a parte criativa, o Grêmio uma hora vai ter que começar a jogar. Então terá que precisar de um 10 virtuoso para fazer o time jogar. Tu que foi dirigente do Grêmio, nesses momentos assim que você compra uma naba, é possível restituir ao clube de origem o jogador? Quem é a naba? Quem é a naba, Pato? Esse Nabafol aí. Qual? Até esse momento é um Nabafol. Quem? Tá, mas esse Campaz, pelo amor de Deus. Tu viu um jogo e meio dele, Pois Pato? é, Sim, Pato. um jogo e meio, não, ele só entrou numa partida. Não, ele jogou contra o Corinthians e contra o Flamengo. Por que isso? Pato, tu não tá sendo precipitado, de repente tu vai ter que rever depois, tu tá sentenciando ele à morte. Eu estou orando. Comecei Como a orar. orando, Pato? Tu tá comecei sentenciando ele. Não, comecei a orar. Eu acho engraçado porque aqui se pede paciência com os jovens. Este menino vem com o cartaz de ser o melhor jogador em atividade da Colômbia. O jogador da seleção. É sim, ele não foi convocado para a última, mas ele é a seleção. Depois vinha sendo convocado regularmente. Vem para um país de língua, de hábitos, de situação diferente, vem para um centro maior, que em relação à Colômbia, o Brasil é um centro maior, um clube sobre uma pressão, e o Pato em 15 dias decreto, sem tê-lo visto, porque o Pato, eu duvido que tenha ido a um treino do Grêmio, assistir lá algum coletivo. Isso, dá no meio dele aí. E já disse que o Campaz não serve. Bem, não sei se serve ou não serve. Eu sei que 36 jogadores foram utilizados pelo senhor Luiz Felipe Scolari, meu amigo pessoal, mas esse Campaz não foi chamado. Porque ele não está pronto, Pato, mas isso não significa que ele seja um jogador ruim, mas né? Que jogador é esse? E digo mais... 1,60 m. Se não Se não jogando... 1,68 m. E é uma diferença, né? Sim, 8 centímetros. 8 centímetros. Então, assim, se ele não jogando, ele está sendo criticado, imagina se ele fosse escalado sem estar pronto. Então eu acho que é importante ter exatamente esse cuidado que o Filipão está tendo com ele. Corrige primeiro. O jogador precisa de uma lapidação? Beleza, então ele vai ter. Ele é jovem. E não dá para fazer uma avaliação em menos de 2 jogos, né? O Campaz, ele teve aquela participação contra o Flamengo na arena, onde ele foi colocado na fogueira, o Grêmio já estava com o placar atrás, e aí tu encontra o Flamengo, a melhor equipe hoje em atividade no Brasil, aí tu coloca o Campaz, te vira, Campaz, vai, faz alguma coisa. Com o Grêmio todo bagunçado, né, Jean? Exato, naquele segundo tempo que o Felipão fez de tudo para dar errado no Grêmio. E depois contra o Corinthians, né, que nada deu certo. Então é impossível fazer uma avaliação de um jogador que tem 21 anos, que vem para uma outra cultura e precisa se adaptar, né? É muito cedo para falar do Campaz. Tá certo. E até para... Vou dar um episódio no seguinte, ontem o público lá no Maracanã, ontem foi, de certo modo, foi decepcionante, né? Porque tinha 6 mil pessoas, em torno de 6 mil pessoas no estádio. Mas graças a Deus que domingo os jogos vão ser realizados sem público no estádio. Porque aquela liminar que garantia a presença de público no Maracanã foi cassada. Então, os jogos serão realizados, Rush, todos os jogos serão realizados, né, da próxima rodada do Brasileirão, sem público nos estádios.
absolutamente correto. Eu fico... Agora, desculpe, senhor tem Ayrton, preferência? grande Ayrton. Se não tiver, ele vai falar na tua frente igual. Tens o Nome nome... de zagueiro, tem o nome de zagueiro. Não, tu tens o nome do maior jogador da história do Grêmio. Sem dúvida. Esse eu vi jogar. Ninguém vem me aplicar Renato e Gessi, é Ayrton Ferreira da Silva. É verdade que tu já entrevistava o Ayrton Ferreira da Silva quando ele estava na base? Não. Eu vi jogar porque o meu avô me levava ao estádio. Sacanagem, cara. Eu vi jogar muitas vezes. Agora, eu posso concordar, viu, Ayrton? Pois não. Que o Internacional, que agora trouxe um menino de graça aí, Gustavo, não sei do que. Maia. Maia. Trouxe um menino de graça. Que o queimar o guri Internacional também. não utilize o menino, porque ainda está em fase de adaptação. Então, eu até posso aceitar a não utilização desse menino. Agora, um jogador que custou 21 milhões, Ayrton, tu me desculpe. Não, mas eu não estou discordando Tem que descer no aeroporto eu e não entrar estou em discordando de porque são matérias para mim diferentes. Uma foi a oportunidade da contratação e o uso do jogador. Em relação ao uso do jogador, eu consigo compreender perfeitamente o que está dizendo o Filipão. Em relação à contratação, aí eu entendo o teu questionamento e até poderemos ouvir o presidente que vai dar uma entrevista para nossa. Sim, agora na abertura do contra-ataque. Para nossa é uma das perguntas, como o Grêmio estava querendo fazer um reforço para esta competição, né? Se talvez então não tivesse sido mais importante trazer um jogador pronto. Essa teu questionamento eu respeito e acho que claro até que pode se fazer. Até pode se fazer. Agora, ser definitivo em relação à qualidade do jogador é a minha discordância. Eu só digo o seguinte: o ilustre presidente do Grêmio, o senhor Romildo Bolzan, na entrevista que vai realizar conosco, é claro que ele vai defender com unhas e dentes esse Campaz, porque foi ele que assinou o cheque para comprar esse jogador, porque o Filipão não sabia e não conhecia esse elemento. Ô, Pato, engraçado, né? Mas detecto aqui com muita facilidade, né? Lembro bem da incoerência do amigo. Por quê? O amigo tem criticado o Palácios, a qual chama de assustador de criancinhas, que o amigo diz o seguinte: esconde, não bota pra jogar. Sim, esconde, tá. esconde. E aí o Campas, tu quer que jogue nas Sim, fogueiras. mas o Palácio não custou 21 milhões, cara. Foi caro também. Não, o Palácio custou aí uma merreca, custou 2 sanduíches e uma Coca-Cola. Não, é verdade. Não custou. Não, em comparação... Ele é um jogador de seleção. É um jogador de seleção, da seleção chilena. Não, o Internacional trouxe quase de graça esse Palácio. O programa aqui é de humor, cara. Então, o programa é de humor, fazer... dizer que o rapaz, esse jogador do Internacional foi contratado por um sanduíche, o programa é de humor, só pode ser de humor. Não, em comparação ao Campas, que custou 21 milhões... Ele custou 16 milhões e meio, não foi muita diferença, assim, o Palácio. Agora caiu a tese. Então, aí tu derrubou o Patinho. Alô, Paulo Braque. Tu derrubou o Patinho ao vivo. Não faz mais isso com o meu amigo. Não, Bruno, eu tô rompido com o Bruno. Eu rompi publicamente com o Bruno, porque ele derrubar o meu amigo Patinho ao vivo assim, não. Tu não vai mais fazer isso, Bruno. O Pato poderia ter um cão como eu tenho o Choco, porque o que o Pato passa de cachorro aqui é impressionante. Tu pode me ajudar a cuidar do Choco, passear com o Choco. E o Pato disse que foram 2 sanduíches. É, isso. Não, e o detalhe, esses Alô, dois... Paulo Braque, 16 milhões por Palácio, devolve. 8 milhões cada sanduíche. Esses dois jogadores que o Pato tão critica, 2 de seleção, né? 2 de seleção, imagina pra quem não tá são na seleção. titulares, não são nem chamados. Não jogam nada. Jogou contra o Brasil, Pato. Jean. Foi o melhor em campo do Chile contra o Brasil. Mas pelo amor de Deus, mas que melhor, o que fez esse rapaz contra o Brasil? Tu não viu o mesmo jogo que eu. Eu vi todo o jogo, eu comentei o jogo. Eu fui o comentarista. Cochilou no jogo. O Jean disse que tu dormiu no jogo. Que isso, Jean? Pelo amor de Deus. Imagina pra quem não vai pra seleção, se os 2 melhores aí que estão na seleção estão sendo criticados, imagina pra quem não tá na seleção. O Pato poderia gerenciar uma pet, o que ele passa de cachorro. Quantas nabas já foram convocadas para a seleção brasileira? Não, Pato, mas assim, ó, é o que eu acho que a gente não pode esquecer que são jovens, né? São jovens. Às vezes o jogador vem de fora e aí tem um investimento e no caso desses jogadores são joias. Eu vou morrer e não vou ver eles jogar. Pato, se quando eles estiverem velhos, aí que eles vão jogar. Se um dia eles estiverem aqui na dupla Grenal há um tempo considerável e nada conseguirem apresentar, vou ser o primeiro a te dar razão. Mas eu acho que hoje não é o momento.
O Campas, como disse o Jean, ele tem uma participação contra o Flamengo num Grêmio que nem meio campo tinha, estava todo bagunçado, com o resultado completamente adverso, e aí ele entra contra o Corinthians. Eu até vou fazer um elogio ao Campas. Ele é um cara que tem personalidade, ele procura a bola o tempo inteiro, ele tenta fazer, ele não se esconde do jogo, finaliza, pelo menos tenta. Mas precisa ser corrigido, e eu acho que é isso que o Filipão tá tentando. Calma. Bruno, deixa eu fazer. Olha quando é com estrangeiro, Eu vou como soa esperar, bonito. eu vou esperar. Olha quando chama. Pode falar, Rui. Eu só quero cumprir cumprir, porque eu não posso perder. Não, mas se o Pato não me ouvir, aí não tem tenta sentido. improvir, Só minha manifestação. Olha, quando a gente fala do estrangeiro, aí é mais sofisticado. Sabe como é que o Real Madrid ganhou o jogo dele ontem? Rodrigo. Ele botou o Rodrigo, que era banco, que é um menino que está entrando lentamente. Entrou o Rodrigo e outro jogador, foram dois, um de 18 e um de 20 anos. Entraram no segundo tempo, estão amadurecendo, já estão há mais de ano no Real Madrid, estão amadurecendo, entraram ontem e viraram o jogo na Champions, não foi isso? Foi. 2 jogadores, um de 18 anos, que não me recordo o nome, agora e o de 20 anos, que é o Rodrigo, que é o brasileiro. Então, lá se tem paciência e aí os estrangeiros são super espertos. Nós aqui queremos amadurecer nossos jovens, aí nós não estamos Tu usando. estás me induzindo Ótimo exemplo a aí. ter paciência com esse Campas Claro. e com esse Vila Sante. Não, estou te pedindo, Não, te tu pedindo estás que tu me tenhas induzindo. paciência. Daqui a pouco tu vai até Com a me maior implorar. contratação da história do Grêmio, pelo Mas se amor o, de Deus. o Bruno me pediu, eu vou ter paciência. Tu queres que eu tenha paciência? Sempre. Bruno? Hein? Sempre, Vou Pato, ter sempre paciência. paciência. Não tenho mais com o Palácio. Agora Deixa eu dar- com o Campas e com o Vila Sante. Deixa eu dar o recado da Crona. Muita gente sugerindo aqui que o Pato não cante mais no fim, mas sim durante o programa Pílulas de Cantoria. Assim, de forma surpreendente. Sei lá, 12h37 o Pato dá uma letrinha de alguma música. Eu apoio. Eu não sei onde é que eu assino, mas eu apoio. A cara dele de quem Hoje, se hoje, interessou, no, né? da- Uma boa. hoje, no final do programa, eu para Pedro, né? Do José Mendes, né? Ah, nós rodamos aqui, a Sim. pedido do Lacerda, Para Pedro, o José Mendes. Eu Né? até vou cantar, eu já estou até com a música aqui. Olha aqui, tem recado da Crona, junto com a Rádio Grenal. E atenção, tem mais uma promoção da Crona, é mais uma chance de você ganhar muitos presentes. Atenção, ouvintes da Rádio Grenal, a Crona Brasil, junto com a Rádio Grenal, vai te dar um kit da Crona através da promoção Pergunta Crona. O kit tem cooler, bola de futebol, uma sacola Crona, porta-garrafa, bloco, caneta e uma camisa oficial do Joinville. E aí, tu queres ganhar este baita presente? Claro que quer, né? Então vai lá no Instagram da Rádio Grenal, no post da promoção e confere o passo a passo para participar e concorrer. O resultado sai nesta sexta-feira, amanhã, dia 17 de setembro. Participe agora mesmo. Então, muita gente pedindo que o Roberto Pato Moura cante em Pílulas. Dalvisola, sinceramente, Dalvisola, eu numa boa, vou te pedir assim, numa boa. Pô, não alimenta essas coisas. anedotário. Não alimenta o anedotário do programa. O programa aqui é um programa sério, um programa que tem um monte de Mas a ouvintes. galera é apaixonada pelo homem, né? Só tu diz isso, porque eu não ouço ninguém dizer isso. Ele é Hoje, carismático. hoje é o seguinte, hoje é o aniversário, viu, Ruxa? Aniversário nasceu nesta data, o grande Lupicínio Rodrigues. Nasceu Que nessa coisa data. linda, né? O autor do hino do Grêmio, né? Lógico, O lógico. autor do hino do Grêmio. Não, e de outras tantas pérolas, Ah, né? as Meu pérolas. Deus do O céu. Pato quem- canta quem Lupe conhecer? seguida aqui, o Pato canta fazendo Ah, homenagem. não, vou desafiar, não acredito. Não acredito. canta, Não Agora o acredito. Kenny perdeu a postura. cara. Postura não, porque o Dalpizola incentiva esse cara que não canta absolutamente nada. Ó, tá Um cara vendo aí? anedótico. Olha aqui, ó. O fato do Fortaleza surpreendeu vocês e pode gerar alguma coisa diferente pro jogo contra o Inter? Fortaleza ter ganho com tamanha facilidade do São Paulo, gente? É só olhar pelo Campeonato Brasileiro, né, da Pessoal. Fortaleza hoje é o terceiro colocado. Mas vinha mal, né? Vinha mal, mas tem uma equipe que tá mais encaixada, né? E eu não sei se vai poupar alguns jogadores domingo, mas não surpreendeu. Aliás, ontem a gente já trazia no programa que mesmo com a derrota o Crespo continuaria no cargo, mas acho que não surpreendeu. Fortaleza mesmo tendo essa sequência aí de jogos no Campeonato Brasileiro sem vitórias, faz sim uma grande campanha, um grande 2021, e quem tem méritos é o Vojvoda, né? Um técnico que vem chamando a atenção no futebol brasileiro. Olha, Jean, se o Fortaleza se apresentar em Porto Alegre com os titulares, que eu não acredito, Por quê? acho que vem com o time reserva. Por quê?
Porque já está classificado, Copa do Brasil, já pegou Mas 15 eles milhões. são G4, Pato. São Quando G4 é que vai no ser Brasileirão. disputada a segunda partida da Copa do Brasil? Agora, não Não é a segunda, ontem é a foi primeira, a segunda. porque agora Não, é semifinal. não, só em a outubro, só primeira. dia 20. Então vem com os O titulares. Fortaleza joga contra o Inter no domingo e Caiu volta a a tese do jogar Pato. somente no domingo seguinte É. contra o Sport. Então vem com os titulares. Eu acho que se o Fortaleza se apresentar com a sua equipe titular e o Internacional vencer com facilidade, o Internacional tem que ir para Guete e festejar, porque o Fortaleza é um grande adversário. Uma vitória contra o Fortaleza será importante. Pisol, Será o que importante. impressiona não Tem foi que ir para Guete. não foi a vitória do Fortaleza, foi o número de chances de gols que o Fortaleza produziu contra o São Paulo. É o quarto melhor ataque da competição. Impressionante, o primeiro tempo poderia ter sido um massacre, com 3 ou 4 gols, assim, defesas excepcionais do goleiro, que depois falhou no primeiro gol, mas 2 ou 3 defesas, assim, excepcionais e impressionantes. Poderia ter sido 5? Sim, poderia ter sido 5. Só uma provocação ao Inter, Dobson? Cinco não, só não, o não, Internacional. aí não é Não, pra se minha fez pergunta, 3, aí não é poderia pra ter mim. sido Não, 4. o Inter levou 5 lá, Tá né? provocando o Inter. Viu? Foi o Inter que levou 5. Esses elogios ao Fortaleza são merecidos, né? Mas o que está acontecendo com o São Paulo é difícil de compreender. 6 jogos sem vencer um jogo sequer. 6 partidas. Então eu acredito que o treinador não vai permanecer no São Paulo. A verdade, Kenny, é que quando foi contratar um técnico o São Paulo, o Muricy conversou com pelo menos 5 técnicos através do, Está segurando esse do Meet. E o Muricy, então assim, o Muricy a gente conhece, né? Competentíssimo, então ele faz um trabalho super sério no São Paulo. Ele apostou no Crespo, entrevistou vários nomes, sabia que esse era o perfil certo, ganhou o Paulistão, então dá crédito. Eu acho que isso é legal, né? Você apostar, mas até um limite. E eu acho que estar na Copa do Brasil estava segurando o Crespo. Agora não tá mais, e aí é jogo da vida no final de semana, né? Contra o Atlético Goianiense em casa. Só que tem um detalhe, o Atlético Goianiense é um dos melhores visitantes do campeonato, então é jogo difícil. Bruno, ontem eu fui rechaçado por um ouvinte nosso, muito educado, por sinal, quero mandar, não gravei o nome dele, mas queria mandar um abraço. Ele me disse o seguinte, ele me corrigiu, ele disse que o São Paulo não estaria com os salários atrasados. Então, eu não vou contraditar, porque nós não temos as informações, mas a informação que a gente se teve é que o Daniel Alves encerrou o contrato exatamente por ter valores a Porque receber. às vezes deve luva, Então, não ainda- deve salário, deve luva. Ainda bem que tu falou nisso agora, porque eu vi a informação agora sobre isso, que é impactante, né? Não é 10 milhões, não são 10 milhões que o São Paulo deve pro Daniel Alves. Sabe quanto o São Paulo deve pro Daniel Alves? 18 milhões. 18 milhões. Então vai ficar muito pobre o Daniel Alves, né? Vai ficar pobre com esses 18 milhões de São Paulo. Tu sabes que por mais que tenha se aperfeiçoado, Bruno, a legislação, e a legislação mudou muito do meu tempo de ser dirigente, hoje o dirigente compromete até com patrimônio pessoal uma gestão fraudulenta, uma gestão equivocada, ele responde por não recolher os encargos, ele também responde até criminalmente, então se apertou. Mas ainda se faz negócios que não se... Como é que o São Paulo consegue em tão pouco tempo já estar devendo 18 milhões para o Dani Alves? E quem fez esse contrato não responde por isso, ficou na história, né? Vai pagar, porque vai pagar, né? Hoje em dia, quem tem patrimônio, o jogador, seus advogados vão acabar conseguindo cobrar o São Paulo. E ele está indo para o Flamengo, né? Ele tem colocado algumas mensagens subliminares nas redes sociais, né? Ele colocou uma música, porque ele quer funk jogar um mundial, carioca. né, Bruno? Sim. Então ele tem que arrumar um clube para jogar, né? E ali, Pato, quando vários jogadores bons estão, os outros também querem estar, né? Então, imagina, ainda mais que, embora o Isla não seja um jogador ruim, mas ele tá abaixo, tecnicamente, dos outros companheiros. Então, tu imagina esse time com Davi Luiz, Rodrigo Caio na zaga, Felipe Luiz e Daniel Alves, né? Mas ele tá transformando no Grêmio, como ele fez no Grêmio. Ele trouxe o Davi Luiz com 34, quer trazer o Dani Alves com 38, ele já tem o lateral esquerdo que tem 35 anos. É assim que acontece. É assim que acontece. Tu começa a trazer qualidade e vai perdendo a competitividade, né? Uma hora a perna pesa, né? Uma hora a perna pesa. Porque são muitas competições. Mas é impressionante o que está acontecendo no futebol brasileiro, Dobson. A gente sempre fala... pelo menos eu tenho um receio que alguns clubes fiquem muito superiores a outros por conta dessa questão financeira e aí a dupla Grenal fique para baixo.
Tomara que isso não siga por muitos anos. Mas hoje a situação é a seguinte, o Galo é o líder, o Flamengo é quem está mais perto, porque tem partidas a menos. Semifinal de Copa do Brasil estão os dois, semifinal de Libertadores também. Futebol brasileiro, nesta temporada, pelo menos, é Flamengo e Galo. Melhore o seu desejo sexual e a disposição no dia a dia com Estimulib, o suplemento em cápsulas que auxilia no aumento da libido e da resistência. Estimulib, a sua melhor versão, lançamento exclusivo da rede H-Pharma de farmácias. Você passa em qualquer loja da H-Pharma, farmácias H-Pharma, e lá você adquire o Estimulib e você adquire, por exemplo, também o Nobes, que é uma sopa leve, preparada, com facilidades. Tem essa, por exemplo, de legumes, que eu vou pedir ao Kenny que passe ao Bruno, pelo que eu sei, os demais colegas. Muito essa sopinha. Sabe? Passando ao Bruno, leva lá pra tua avó. A minha alimentação ultimamente tem sido essa sopa. Maravilhosa. Hoje Dalpizol tem um jogo aí interessante de ver pela estreia do treinador, né? O Fernando Diniz hoje está estreando como treinador do Vasco da Gama. Nesse jogo contra o CRB pela Série B do Brasileiro. O Fernando Diniz, o feroz. Eu agora aquela ferocidade do Fernando Larguei Diniz. o Vasco. Sem o Lisca lá, larguei de mão o Vasco. Tá, mas e o Sarrafiori? Individualmente eu torço pro sucesso do Sarrafiori, mas assim, no Como todo... tu larguei o Vasco e tu ganhou a camiseta do Vasco, tu largou o Vasco? Não, mas sem o Lisca, Lisca, eu torço por pessoas, eu não torço pro clube em si. Eu torço por pessoas. Vou torcer pros meus amigos sempre. Parabéns. Se jogar no Inter, no Grêmio, no Botafogo. O Vasco fez uma bela contratação, o Nenê, embora esteja com a idade também, já está... mas é impressionante a resposta que esse jogador dá. E ele realmente ele é muito diferente, né? Eu gostaria de ter acompanhado a carreira, ele estava no exterior, né? A carreira desse jogador quando ele era mais jovem. O Nenê estava jogando no Fluminense? Não, ele disse que jogou no exterior. Tu é surdo? Quando ele teve idade, quando ele esteve no auge, na sua plenitude, hoje ele está com 38 anos. 40. E já está há 4, 5 anos no Brasil, veio para São Paulo. Depois, o que eu disse que eu gostaria de ter visto, ele fez toda a carreira dele no auge no exterior, não foi no Brasil. Contrato... e uma pena, né? Eu gostaria de ter visto de perto o Nenê também. Ele jogou no Paris Saint-Germain, por exemplo, quando o Paris não tinha toda essa projeção. Mas é um jogador de uma técnica apurada, né? Eu gosto muito do Nenê. Fechou contrato até dezembro de 2022 com o Vasco. Estamos na live, convidamos você para que tenha a imagem também aqui do estúdio, na live dupla em debate no YouTube e no Facebook. Em seguidinha, recados aqui. Quem é que se safou? Quem é que foi bem? E quem é que sentenciou que não dá pra botar no time do jogo de ontem do Grêmio? O Pato eu sei, tá? Eu gostei muito desse jogador, aliás, obrigatoriamente eu sou levado a lembrar o nome do nosso Benhur. Sim. Foi o Benhur o único a apontar esse Sarará como a nova revelação do Grêmio. Esse menino jogou muita bola ontem. Parecia um veterano jogando, né? Esse menino eu acho que merecia aí uma chance. E parabéns ao Filipão que confiou no e não é por nada que o Benhur foi nosso diretor tantos anos, né? E tantas joias raras passaram por ele lá, crias dele, que depois foram nos dar frutos naquele time campeão da Libertadores. Sarará, Mais alguém, Pato? Mais alguém? No time do Grêmio que jogou ontem? Não, eu até utilizaria esse... Como é? O Luiz Fernando, né? Não, Fernando Henrique. Fernando Henrique. Muito bom jogador. Muito bom jogador. E tiraria esses veteranos aí, botaria tudo lá num asilo. Por exemplo... O Pato nem fala mais no Jean-Pierre, ele se faz de louco, Não, né? o Jean-Pierre tá morto. Por exemplo, Dalbizol, no jogo contra o Flamengo... Só para informar, não viajou porque estava gripado, né? Conjuntivite. Assim, Eu só quis dar informação. Agora tu imagina, o Jean-Pierre conjuntivite. Imagina, Ruth, nós falamos agora sobre o Nenê, imagina, a gente conhecendo aqui a nossa aldeia, né? Imagina se o Grêmio ou o Internacional contrata esse Nenê, que tem 40 anos de idade. Não vamos fazer isso. Aí eu queria saber se é decapitar o presidente do Internacional ou o presidente do Grêmio, porque aqui é assim. Paulo Braga não vai fazer isso. O cara acha o seguinte, acha que não pode, o jogador de 40 anos não pode jogar. Entende? Eu acho que se o jogador tiver 40 anos ou tiver 15
e for bom, ele tem que jogar. Tem que estar dando Não resposta. Não interessa a idade do cara. Eu vi o A não ser- Mauro a não ser- Galvão a jogar não ser com 40 anos claro. e ele jogava Mas é como um guri. rapaz, que mas coisa evidente. extraordinária. A não ser a burrice de alguns cronistas que acham que um jogador com 40 anos... Até não se trata Acho- de burrice, Não. a gente que respeita os Não, outros. não é, não é. ponto de Mas, vista eu tô diferente dizendo, do mas, é nosso, mas é uma opinião absurda. Como é que o cara não pode jogar 40 anos? Pode jogar 41, 42, se ele jogar futebol bem. Vou deixar o Paulo Ou Braque fazer isso. ou de 15 anos. Tem um menino Santos, lá não lembro o nome dele, que tem 15 anos de idade. E já está sendo colocado no time Só titular. acho, Kenny, eu Não vou concordo... deixar o Paulo Braque Eu, fazer isso. eu Essa loucura. concordo que não dá pra analisar jogador pela idade, né? Tem vários que chegam numa idade avançada jogando futebol de primeira linha. Mas, como disse o Ruschel em relação ao Flamengo, você não pode colocar um time todo de veterano. Isso. Tem que dosar, né? E Tem não que ter o pode botar equilíbrio. um time só de guri também. Também, É a mesma coisa. também, exato. Bruno, Essa Bruno, dosagem. ô, Nós estávamos citando jogadores de 40 anos aqui, Pato. Tu viu todos eles jogar. Eu citei o Mauro Galvão aqui, que para mim foi um dos maiores fenômenos, né? Mas nós tivemos o Zé Roberto também, 40 anos, jogando um nível de competição. correndo muito. Mas são exceções. É evidente que Claro. tem que analisar, né? Não podemos fazer O regras. jogador disso, sem dúvida. veterano, ele tem um grande problema. Eu já expliquei o problema. Não sou eu a dizer isso, são os médicos que me ensinaram isso. Jogador veterano, ele tem microlesões. Essas microlesões levam eles a frequentar o departamento médico com muita assiduidade. Eu disse bem ou Fosse muito feliz. É fácil. né? Quem é que vai mais ao médico? Tu ou Bruno Soares? Tu, né? Claro, eu sou mais velhinho, eu tenho mais idade que o Bruninho. Então, esses jogadores veteranos, eles têm esse problema. Tu pode fazer aí, faz um levantamento. Não, é Os verdade. jogadores veteranos, quantas vezes eles frequentam o departamento médico? Não, é verdade. Claro que tem os jovens também que são chinelinhos, que estão sempre no departamento médico. Tem os cagão, sabia? Opa! Esse é um programa Não, isso aqui é um familiar programa- na hora do Desculpa, almoço. Não, porque hoje o Nestor Heinz falou em bunda aqui, então... Não, mas era pela manhã. Pois Eles- é, meu, eles exagerei. têm muita bunda que não Então cabe, tem não aqueles, é pra aqueles cadeira. medrosos, vamos dizer assim, medrosos, Isso. que se entrega ao departamento médico, né? Da pessoal, tu foi repórter, tu sabe Sim, muito bem. chinelinho. O chinelinho, porque eles têm medo do enfrentamento. Eu até acho, uma Pato. partida grande, eles saem fora. Eles vão lá e se entregam ao departamento médico. Até porque se eles são chinelinho, segundo tu, eles jogam no futebol chinelão. Futebol brasileiro. Tu Não, tem muito adjetivas como jogador futebol até que chinelão. não é chinelão, que até é bom jogador, mas eles têm medo. Eles têm medo de jogar grandes jogos. Então, quando chega o momento de disputar um grande jogo, uma grande Sim. partida, eles vão lá e se entregam ao departamento médico. Quantos tu viu disso? Ô, Dabuzão, Diga, Bruno. em relação ao Nenê, eu até acho que ele foi pro Vasco porque tem uma relação já com o clube, mas poderia ter ido para outro da Série A. Tenho certeza que outros se interessariam, porque é um jogador de qualidade. Os né? últimos jogos dele no Fluminense ainda foram no nível, nível dos demais e ele com É. a qualidade que tem, né? Mas eu rotulo ele como uma exceção, sem dúvida. Sim, Né? sim, É sim, uma sim. exceção, um jogador brilhante que ele tinha o chute, né? O drible muito impositivo. Pato, eu estava pensando Pênalti nessa com ele era reflexão gol, né? que tu sugere, que tu nos oferece aí em relação, uma reflexão filosófica Reflexão? em relação à idade. Reflexão Reflexão, exatamente. que nos oferece. Ele nos oferece uma reflexão muito importante sobre a Gostei muito da tua maturidade. frase, Que a viu, maturidade ela nos É um traz, reconhecimento, nos né? traz o desgaste físico, mas também tem uma coisa. Eu vi muito guri na condição de dirigente, com 21, 22, que por ser guri virava à noite e aí ia jogar e jogar descontado. E quando a maturidade, jogador com 28, 29, ele já pode estar casado, já tem filhos pequenos, ele começa a preservar-se à noite e ele reduz as suas lesões. Então, na verdade, cada um constrói a sua própria história, né? Eu acho que ela está mais ligada à biografia do jogador. Eu cito muito, pode olhar assim, ó, jogadores que construíram uma carreira bonita, normalmente eles tiveram uma estabilidade matrimonial, construíram o seu patrimônio, não viveram grandes coisas, e aí tiveram menos lesões e conseguiram se organizar. Olha os jogadores que estão entregues ao departamento médico do Grêmio. Kahneman. Não, o Kahneman jogou Não, ontem. jogou ontem. Voltou ontem, mas passou Não, mas bom o Kahneman tempo. foi um problema o ano inteiro. Sim, Ele tem passou um pouquíssimas bom tempo no partidas departamento no ano. Jeromel. Jeromel. Como diria o Rex, Jeromel. Jeromel. Tá no Tá, mas departamento mas médico. deixa eu te inverter. Então deixa eu te inverter. No Internacional, Tu estás Tyson. pegando oportunisticamente o Jeromel com 35 anos lesionado. Mas o ano passado ele tinha 34 e jogou todas as partidas do ano.
E com 34. Já teve o ano passado. Não, ele ficou, né? este nós estamos falando desse ele ano. Ele teve está na lesão. terceira lesão. Ele está na terceira No lesão. ano passado ele também não jogou tanto. Não assim. jogou tanto, não, Ruxa, pode ver. Podemos pesquisar. Eu sei que Não, o Dalpisol, olha aqui já- eu sei que o Dalpisol, Diego Souza porque também. Ah, por exemplo, Pato, o Ferreira é jovem e se lesionou 2 vezes já. O Ferreirinha. Não, É infelicidade. musculatura frágil, né? O Ferreirinha Ó, tem. Hoje pela manhã, senhores, tivemos hoje a enquete foi o seguinte, na programação comandada pelo nosso Luiz Carlos Reck. Borja ou Diego Souza? Pergunta aos gremistas. Mais de 70% optando pela titularidade do Borja. Todo Gostei do mundo Borja ontem. Principalmente pelo que ele fez ontem, né? Pelo que ele apresentou. O jogador que se dedicou, é uma zaga forte do Flamengo. Ele fez parede, ele correu, ele trombou, ele discutiu. Aliás, um parênteses aqui, né? Que jogador enjoado o Gabigol, né? Ele consegue ser intrigante em todos os jogos, é impressionante. Ontem ele saiu, discutiu com o Felipão, depois não gostou de ter saído, poderia ter recebido cartão amarelo. Quem é que vai parar o Gabigol, né? Impressionante Ele é muito chato, né, essa Roger? arrogância do Flamengo, do Gabigol. Mas vamos ver o que o Flamengo aí vai apresentar pro resto da competição, mas eu ficaria com o Borja também. Eu gosto muito do Borja, um jogador que não é estático, se movimenta bastante, não faz só de pênalti, um jogador que fez 2 na seleção nesses últimos jogos aí das eliminatórias. Eu também ficaria com o Borja, se movimenta mais que o Diego Souza. É claro que o Diego Souza, quando tá ali, ele sempre é o artilheiro, né? Aquele jogador que não desperdiça. Mas o Borja, acho que nessa situação que o Grêmio se encontra, também eu colocaria gostei, como viu, titular. Jean? Gostei muito ontem do Borja. Acho que ele fez uma boa partida, um bom primeiro tempo, né? Se movimentando bastante. Agora, o Gabigol esse é muito chato. Ele pode ser... olha, ele só não é mais chato do que o Rafinha. Porque o Rafinha... ele começa a encher o saco dos árbitros já antes do início da partida. Aliás, foi muito mal ontem o Rafael Me Tosca. lembra né? muito o Rafinha, um jogador que que passou... susto, aqui Jean. Eu pelo pensei que tu ia dizer que o Rafinha foi mal. O Rafinha fez uma extraordinária não. partida O Rafinha foi ontem. bem. O Rafael Tosca, o árbitro que mas ele... não honra o escudo da FIFA no peito. Eu concordo, mas ele não gerou prejuízos para o Grêmio, ele gerou para o espetáculo. Ele não teve participação digamos, mas ele errou para os dois lados, ele é Parecido com atrapalhado. o Ricardo Marques naquele jogo que o Grêmio perdeu pro Corinthians. O Grêmio atrapalhado. não perdeu por causa do Ricardo Marques, mas pro espetáculo é péssimo esse tipo de Fica arbitragem. chato ver o jogo com ele, né? Porque todo mundo reclama, ele não tem postura, ele não tem comando, os jogadores não respeitam ele. E pra quem tem um escudo da FIFA, no mínimo os jogadores não tem que chegar perto, né? Lamentável, mas não passou por ele o resultado. Aliás, achei pênalti, porque tá na regra, né? Nova regra. O braço aberto, tirou a trajetória da bola, é pênalti. Patinho, só para não fugir da tua pergunta, eu acho que pro esquema do Filipão, que é uma marcação alta desde a saída de bola lá, o Grêmio tem feito isso intensamente, diminuído os espaços. O Borja, até porque tem 7, 8 anos menos é o titular do Filipão. Mas vejo o Diego Souza como uma bela opção para 15, 20 concordo. de segundo tempo. Aquela bola de abafa, aquela bola alta, que ele tem uma presença ainda muito importante. Sou fã Só- do Diego Souza. Só confirmando em cima do que questionou ali o nosso Ayrton Ruschel, o Grêmio na temporada passada ele fez 74 jogos, 32 vezes o Jeromel jogou. Ou seja, Muito, menos de metade. muito pouco. É pouco. Foi pouco. Rocha. Isso em 2020. Não, o Inter pouco, também tem esses problemas. Os veteranos vira e mexe, estão no departamento médico. Olha, O Pato é um Moleiro- veinho que não gosta dos veinhos. Já viu uma coisa dessa assim? Não, o gosta. Pato mas é eu- velhinho que não gosta de eu velhinho. acho que tem Mas tem que lesões e reconhecer que os lesões. né? velhinhos- os velhinhos- Eu acho que tem lesões e lesões. Por exemplo, o jogador tem uma lesão muscular, normalmente o atleta mais velho está mais, né? propenso. A recuperação é mais mais propenso lenta. isso, a ter mais lesões musculares. Mas uma lesão como essa que o Jeromel teve agora, que é uma fratura em um dos dedos do pé direito, acho que qualquer um pode ter isso. Foi uma infelicidade do Jeromel. Assim como o Ferreira teve uma lesão no joelho no Grenal, foi um lance do jogo. Então não é pela questão, o Jeromel é velho, por isso está lesionado. Não A vejo gente dessa associa forma. a lesão muscular, né? Isso. A questão da idade. As outras são do exercício Perfeito. da profissão, né? Sem Exatamente. Dalbizal, respondendo a tua correto. pergunta sobre o centroavante, eu prefiro o Diego Souza, né? Eu acho que dentro da área ele sabe fazer gol como poucos, a bola aérea dele é muito efetiva, mas eu acho que tem que ser analisada a característica do jogo.
Por exemplo, um jogo como o de ontem, como é enfrentar o Flamengo, onde você primeiro marca e depois joga, é mais interessante ter um jogador com mais mobilidade, como é o Borja, porque ele vai participar mais do jogo, vai ajudar na puxada de contra-ataque em velocidade. O Diego Souza já fica mais parado, dificulta para esse tipo de partida. Mas para um jogo onde o adversário está fechado e você precisa furar as linhas, e aí a bola aérea acaba sendo muito utilizada, eu acho o Diego Souza de outra turma dentro da área. Coloca na área, ele confere, ele briga com o zagueiro, ele segura no corpo, ele faz o pivô. Então eu acho que é interessante fazer esse tipo de explicação, de diferenciação de um tipo de partida para outra. Eu concordo contigo, Bruno, e acho o seguinte, se o Diego Souza está terminando o contrato dele com o Grêmio, Até dezembro. até dezembro, ele vai continuar jogando futebol. Muito provavelmente. E vai encontrar rapidamente um outro time para jogar, porque ele é muito bom jogador de futebol, o Diego Souza. Ele foi o Muito artilheiro bom. do Gostaria dele no Brasil no Inter? ano passado. É, do Brasil na temporada 2020, né? Não é do Grêmio. Do Brasil. Do Brasil. Gostaria que nele no Não Inter? adianta gostar porque ele não jogaria no Inter. Aqui ele não jogaria. Por que Mas, não jogaria, porque vai sair do Grêmio para jogar no Inter, não vai. Isso não vai acontecer. Mas ele vai jogar em outro grande time no Brasil. Olha. Né? Ele vai jogar. Quem é mais Se o Grêmio- centroavante? Daqui a pouco o Grêmio disse que não, a gente não vai renovar, obrigado, Diego, o Inter faz uma proposta. Ele vai. Quem hein? é mais centroavante, Diego Souza ou Paulo Guerreiro? Não dá Paulo pra- Guerreiro não- encerrou a Não carreira. dá para comparar, né? Porque Não dá. o Paulo Guerreiro é o cara da seleção peruana, né? É um astro da seleção É, peruana, tem, um extraordinário jogador de futebol, né? É, o E Diego hoje está jogando muito menos em função de lesões, também da idade dele e tal. Mas não dá para comparar a carreira do Diego Souza com a carreira É. do Não, o Paulo Diego Guerreiro. Souza fez parte também da seleção brasileira. né? Fez. Várias vezes. Não, eu acho assim, o Diego Souza foi um grande jogador, né? Um jogador que se adaptou a várias funções. Começou como volante, jogou pelo lado, O jogou Guerreiro tá mais como no meia fim central. de carreira do que o Diego Souza. É, aí é que tá. Eu acho assim, se pegar a carreira, com certeza, Paulo Guerreiro, não tem nenhuma dúvida disso. Mas, Comparar a biografia de É, um do outro. concordo. Aí é brincadeira. concordo. Mas o hoje é Diego Souza, porque o Guerreiro acabou passando por uma lesão séria. Talvez se não tivesse lesionado, estivesse num outro momento, né? Daí poderia analisar de uma forma diferente. Então eu acho que é isso. O que impressiona no Diego Souza, Que eu impressiona? estava na diretoria do Grêmio, Só um pouquinho, 2007, ele chegou com o Grêmio como ponta de lança, como aquele 8, jogador que fazia gol. E estudando a carreira dele, ele começou mais para trás ainda. Sim, já Ele era primeiro uma espécie volante. de volantão. um É, volante. ele era primeiro volante. No Grêmio ele já chegou como ponta de lança e aí, ainda já na parte final da sua carreira, ele foi para frente e se botou a fazer Ele- gol. ele chegou a porque jogar ele tem como- essa bola, porque ele tem essa bola alta que é extraordinária. Chegou a Veio o jogar como André meia lá no- central também, né? Lá no Isso, Depois esporte, que saiu da ponta, perdeu um pouco de mobilidade, meia central, 10, né? Depois foi virar centroavante. Imagina um jogador se adaptar a tudo isso. ele lá no esporte com o Falcão, ele fez uma dupla com o André Isso, eles lembram, eles falam muito ainda e dessa. levou dessa- o esporte a fazer uma boa campanha. Ele foi muito bem lá no esporte. Esse Gabigol ontem não era pra ter tomado cartão. Mas é que o árbitro é muito fraco disciplinarmente também. Até o Jean chamou a atenção. Esse Gabigol fez misérias Agora, ontem. eu não entendi. Por que ele se atritou ali com o Felipão? Por quê? Eu não entendi. Porque tinha um jogador do Grêmio caído e alguns jogadores do Grêmio com cãibra, e aí o Gabigol queria ter pressa Ah, sim. e ele foi reclamar com o Filipão, né, para orientar os jogadores do Grêmio a não fazer cera, a não ficar caído, né. E aí ele discutiu e foi bem na hora que ele foi substituído pelo Renato Portaluppi, ele também não gostou, ele saiu xingando. Olha, é impressionante, né, a educação que tem esse Gabigol. Ele é muito bom jogador, ele é craque, ele é um jogador extraordinário de seleção brasileira. Agora, fora a educação que ele tem, o jeito que ele se mostra com as outras pessoas, o que ele reclama da arbitragem é impressionante. Quantos né? anos tem o Filipão? 7-2. 7-2. Aí um garoto falar daquele jeito com É. um senhor de E 72 quem, anos. e quem é o Gabigol pro Felipão, né? Não se compara. Isso aí, por isso Uma que o falta Bruno... de respeito aquilo ali que ele Isso Ele fez. é que o mal Bruno- educado. Ele é realmente muito mal educado. E ele não é o melhor jogador do Flamengo. Para mim, o melhor jogador do Flamengo chama-se Everton Ribeiro. Ah, esse é craque. Alguém de vocês, Esse se é fosse treinador do Flamengo, arriscaria dar se não uma geladeira nele, mas um frigobar nele e colocaria o Pedro pra jogar? Porque o Pedro também joga muita bola e não tem a arrogância dele. Se fosse o Felipão, já teria feito isso, viu, Dopzão? Renato, no caso. Ah, se fosse Se o fo- Filipão, é. entendi. Desculpa. A gente não sabe as vicissitudes do vestiário, me permite usar esse termo, Kenny.
Parabéns. As vicissitudes do vestiário, porque às vezes para tu manter um vestiário tem jogador que tem mais peso e tem menos peso. O Gabigol está há muito tempo no Flamengo e o Pedro chegou, tem um histórico de ter passagem pelo Fluminense, então eu não sei como é que funciona essa questão de vestiário, eu não sei que bronca compraria o Renato para tirar o Gabigol e botar o Pedro na titularidade. Eu aprendi a respeitar essas questões internas, especialmente dois jogadores que nós estamos falando, um é nota 9.5, o outro é 9.6, nós não estamos falando de nota 7 nenhuma. O jogador fácil de tirar é o ruim, né, pessoal? O ruim, a gente diz, ó, fica aqui comigo um pouquinho mais. Eu acho que o Ruschel resume bem a escolha, São né? extraordinários. Se você tira tirando o Gabigol no segundo tempo, ele já faz um fiasco, uma falta de respeito com o próprio colega que tá entrando, né? Imagina se você colocar ele no banco. Teve um jogo que ele tava no banco que ele não foi com fardamento. Ele, não vou levar chuteira então. Imagina, a indisciplina desse jogador é algo fora de sério. 1.800.000 por mês. Ele é muito bom. Mas eu acho o Pedro melhor. Acho ele muito bom, o Gabigol. Mas eu acho o Pedro melhor. Só que se botar o Pedro, perde o vestiário. Tu sabe aqueles jogadores ruins, dois jogadores ruins, que a gente sempre diz que bom é o que não tá jogando, né? Esses dois são tão bons que pra mim bom é sempre o que tá jogando. Quando tá jogando o Gabigol, eu digo, Verdade. não, esse jogador é muito bom. Né? Aí entra o Pedro e tu fica maravilhado, realmente, o jogador tá sempre no lugar. No jogo contra o Palmeiras, quem assistiu o jogo, eu já falei 2 vezes nesse jogo, o jogo tava encardido e aí bate um escanteio, ele sobe no meio da zaga, quase meio metro mais que todo mundo e tira um gol da cartola ali. Parece que ele não faz força. Não, né? é impressionante. Ele faz tudo com facilidade, como se fosse muito fácil jogar futebol. Impressionante mesmo. Mas o amigo do Pato não leva em conta e o convoca pra seleção, né? O Tite, o Adenor Bach, teu amigo. Não, é que o Pedro foi convocado para a seleção. Não, aquela eu tô que falando do ganhou lá Gabigol. o torneio Olímpica. Sub-20, né? Olímpica. Seleção olímpica. Mas aí o Flamengo não deixou, não entregou o Tá, e jogador. o Ele ficou Gabigol- muito bravo, né? Ele ficou muito bravo. Não, o Gabigol o Tite levou agora, deu uma oportunidade para ele. E eu acho que no futuro vai dar também uma oportunidade pro Pedro. É natural, é muito Eu acho jovem, que vai né? dar. Talvez até o Mundial o Pedro tenha aí condições de Eu não ser sei quem está integrado na administrando. delegação do Brasil, não como titular, né? O titular dele é outro. E, Pato, eu não sei quem está administrando a carreira do Pedro, mas com certeza deve estar bem assessorado pelo valor que ele percebe mensalmente. Mas eu me refiro assim, ó, ele está atrasando a carreira dele, ele está 1 ano e meio na reserva do Flamengo, um jogador que estaria brilhando em qualquer clube, não do Brasil, do exterior. Não, ele já teve no exterior, ele esteve na Fiorentina e não foi bem. Mas aí é aquilo que a gente combina, né? Não escolheu o time certo para Mas ele escolheu o Flamengo, ele não quis vir pro Grêmio, bem feito pra ele. Aí ele tá lá na reserva, no Grêmio ele seria titular. Mas, ô Ruxo, seria o dono do time. Tem mais uma questão que envolve ele não ter ido bem na Itália. Ele teve uma lesão muito grave no joelho. Ele ficou 6 meses parado e aí quando ele volta, logo ele vai pra Itália. Então tem todo esse processo de readaptação, né? Eu acho que isso acabou contando contra. Ele foi utilizado até como meia. Ele foi utilizado então, por isso que ele não deu certo, então, colocaram o guri de meia. Bruno, nós estamos, eu e tu, reconhecendo aqui, eu e os demais, né, a capacidade, que ele é um jogador completamente diferente. E ele está 1 ano e meio se prestando a ser reserva num clube, né? Não sei, o futebol é impiedoso, né? O futebol é impiedoso. Bem, ele deve ter o seu gerenciamento de carreira lá. Vem cá, vocês. Hoje até o doutor Nestor Rai, ele não quis se aprofundar, mas o Grêmio está bem atento, porque o Grêmio foi alijado daquela Copa do Brasil em função de injúrias raciais, né? Eu até fui as 2 vezes cobrir lá os julgamentos no Rio de Janeiro. Foram impiedosos com o Grêmio. E agora circula nas redes sociais aí, eu vi, não vou botar no ar porque é palavrão, e torcedores do Flamengo gritando gaúcho com toques de homofobia. E é bom lembrar, segundo a própria lei, ser homofóbico é tão criminoso quanto ser racista. Tá no mesmo patamar da sujeira, né? Quem é racista tá errado e tem que ser punido, e quem é homofóbico também. Demorou para estar, né? Pode, demorou um pouco. E os torcedores do Flamengo assim agiram, né? Mas depois que o Flamengo colocou o público na marra ontem, tu duvida de alguma coisa ainda? É difícil imaginar uma punição pro Flamengo, né? O doutor Nestor colocou que o Grêmio entrará com uma reclamação da Abusão em relação a isso?
Ele disse que o departamento jurídico do Grêmio está analisando e está trabalhando. Ele não quis avançar nesse quesito. Mas gritos homofóbicos durante o jogo, eu não vi. Sim. Eu não Sim, vi. sim, eu tenho vídeo. Música, Lembrando que ele é o chefe do departamento jurídico do Grêmio. Sim. Ele é o diretor, todos são diretores, mas ele é o comandante do... O Grêmio tem um corpo O de doutor Cláudio advogados. Lamarca estava nos ouvindo também. Leonardo Leonardo. Cláudio é o Colorado. É o Cláudio. Doutor são os irmãos. Dois queridos irmãos. O Leonardo também faz parte desse departamento e o Grêmio tem advogados contratados no seu quadro funcional também que fazem parte deste quadro. Por isso que ele falou com muita propriedade que o grupo está tomando uma decisão, mas a palavra final é dele, né? Não, a palavra final é do presidente, mas ele leva ao presidente a decisão jurídica. Mas hoje, como disse o Jean, né? É improvável assim, que algo aconteça porque é o Flamengo, né? Então fica difícil, mas que alguma coisa tem que acontecer, alguma punição precisa existir, né? Pelo menos Não pode. pecuniária, alguma coisa assim que demorou sirva de exemplo. muito, Dalpisol, para que a homofobia fosse tratada da mesma forma que o racismo. Demorou. Isso era ignorado no futebol. E que bom que não é mais. Então, que seja punido, que não exista apenas a lei por existir, né? Que tenha uma punição. Mas o que ele abriu o programa hoje trazendo uma notícia que para mim era novidade, né? Extraordinária, que foi a suspensão da liminar que o Flamengo tinha conseguido, que era um absurdo, um contrato escrito, um acordo celebrado entre 20 equipes, né? E o Flamengo simplesmente, não brinco mais. Não brinco mais, Pato. Isso aqui que eu assinei, não gostei. Não pode, né? Nós temos a palavra escrita, o contrato escrito, ele tem que valer alguma coisa. Então, fiquei muito feliz dentro daquele princípio que se discutiu tanto de isonomia aqui. Eu acho imoral. Isso que o Flamengo estava tentando fazer, é completamente imoral. Agora, eu acho, o Ruxo, que Grêmio Internacional e outros clubes, né, os outros 17 clubes, eles têm que também se preocuparem com as autoridades sanitárias e com os governadores de cada cidade para obter a entrada de torcedores nos estádios. Lógico. Né? Eu acho que eles poderiam perder um pouco de tempo e tratarem desse assunto. Porque, olha, tá demais. Não ter público nos estádios tá demais. O problema... Quem é o governador de Porto Alegre? De Porto Alegre é prefeito, no caso, né? Não, pensei que... Promoção, eu acredito, você... Sacanagem. Rachou o vestiário aqui de novo. Também. Rachou o vestiário aqui, pessoal. Promoção, eu acredito, você passa no crédito Banrisul e Mastercard, fazem acontecer 100 mil reais em sorteios, mais mentoria financeira para tirar seus planos do papel. A cada 100 reais acumulados em compras no cartão de crédito Banrisul Mastercard, você tem uma chance para concorrer. E optando pela fatura adicional do seu cartão, você triplica as chances e mais centenas de prêmios para você agarrar no site da promoção. Cadastre-se em euacredito.banrisul.com.br. É o prefeito da cidade que decide, né? Sim. Dalpisol, O governador não tem mais poder nenhum. Não em tem, relação, Dalpisol, ao jogo de domingo contra o Flamengo, o Grêmio tem algumas situações. Uma você já abordou, que é a opinião de cada um em relação a quem deve ser o centroavante do Grêmio, né? Sim. Provavelmente será o Borja, mas não dá pra descartar o Diego Souza. Vai jogar com 3 volantes. Se ele jogou Não, isso contra sim. os Aliás, reservas... passaram a perna no Dalpisol ontem, né? Porque o Dalpisol... Não, eu já fui réu confesso aqui. É? Me dei mal ontem na projeção do Eram time. 2 jogadores, né? Errei um monte. Olha aqui, ó. Até porque depois eu tive uma informação diferente, que eu acreditava nos 3 volantes. E o Grêmio vai jogar com 3. Se ele jogou, Ruschel, com 3 volantes contra o time reserva, imagina quantos titulares, se ele não vai jogar com 3 volantes. Se é para se exibir sobre as previsões de ontem, eu quero dizer que falei de Kahneman e Diego Barbosa. Diogo Barbosa. Diogo Barbosa, que não estava nas o especulações. E o Dalpisol, pela experiência dele, disse que achava que jogaria o Diogo Barbosa. Sim. E aí o informante derrubou. Isso, mas, enfim, isso. Daí a informação que veio era contra, mas eu Mas jogou o Diogo acreditava. Barbosa, então tu não foi derrubado. Mas eu, num primeiro Foi momento... derrubado na zaga, na Não, zaga. e eu fui derrubado no meio porque o que eu recebi é que não seriam 3 volantes. Mas pela manhã nós comentávamos, Bruno Soares, eu e a turma aqui, e eu tinha convicção, ele não vai abrir mão de 3 jogadores. Vai fazer isso no domingo também. Eu até tinha recebido a informação que o Grêmio reforçaria o meio-campo. E será assim,
Por exemplo, mas aí que tá, Dalbizol. Vai jogar Lucas Silva, Thiago Santos e Vila Sante. Esse será o meio-campo contra o Flamengo. Mas eu colocaria o Fernando Henrique no lugar do Lucas Silva. O Sarará, não. Acho que ainda não, Pato. Gostei muito, mas acho que ainda não. Mas ele não vai fazer isso, não vai colocar o Fernando Henrique, ele vai com o Lucas Silva, e eu reconheço que o Lucas Silva esteja vivendo um bom momento, sim, melhorou bastante. Acho que pelo esquema de jogo, um Grêmio que joga priorizando a marcação, faz com que esse jogador acabe crescendo, mas aí não é um setor de dúvida. A outra dúvida é no gol da Upsol. Eu ia falar isso, Bruno. Joga acho que a grande dúvida é o gol no domingo. O gol é a dúvida. Porque ontem o Breno ele não foi muito exigido, né? Ele fazia tempo que ele não jogava uma partida. Mas quem é que vai pro gol do Grêmio domingo? Vai o Breno? Vai o Chapecó, que vem de grandes atuações? Eu acho que a grande dúvida é entre Breno e Chapecó domingo. Eu acho que joga o Chapecó. E eu acho que joga o Breno, que ele vai deixar seguir o Breno. Pra ver como é uma dúvida, Pato. Joga o Chapecó. Eu vou te dizer uma coisa, sabe qual é a diferença do Chapecó? Claro que eu não entendo de goleiros, apesar de eu ter aposentado um goleiro aí do Internacional, mas não tenho conhecimento de goleiros como tem o Pavan. Né? E nunca jogou no gol, porque tu é um semi-anão, né? Não Sim, claro, nunca joguei no goleiro gol. só não, o joguei Fabris, futebol de salão. Joguei futebol de salão. Eu consegui aposentar um goleiro do Internacional. O Internacional, a torcida até me agradece até hoje. Não, eu acho o seguinte, eu acho que esse Chapecó... O Marcelo Lomba, né, que está aposentado. Esse está aposentado. Aposentado, o goleiro do... Não, aposentado. Não. Terminou. Terminou. Aqui no Inter, ele terminou. Ele que procura... Graças ao Pato, ele vai embora no final do ano. Não vão procure outra colocação. Bom goleiro, Marcelo. Outra colocação. Bom goleiro. Eu acho o seguinte, esse Chapecó tem mais personalidade que o Breno. Eu também acho, mas eu não... Ele é corajoso, ele tem carisma. A saída do gol dele é muito boa. Tá, mas eu não tô dizendo o que eu quero, Eu Pato. gosto do Breno. O Breno tem dois grandes goleiros. Aqui tem um colega te chamando. Não é que eu goste mais de um ou de outro. É que eu acho que o Filipão vai dar uma sequência agora. O Dabizol, tem dois pontos, não tá? que eu queira. Tem 2 pontos, assim, ó, que não é relação à opinião também. Em relação à leitura, tá? Um ponto que pode fazer a gente acreditar no Chapecó. Que ontem era uma partida que o Filipão optou por uma equipe descaracterizada, né? Vários reservas. Então, ele colocando força máxima, a gente pode fazer a leitura que o Chapecó volta. Mas tem uma outra questão que pode fazer a gente imaginar que será o Breno. Que na entrevista coletiva após a vitória contra o Ceará, o Felipão disse o seguinte: eu não só vou dar uma oportunidade ao Breno, como também uma sequência. Sendo assim, eu posso acreditar que a sequência é agora. Pois é. Então é uma dúvida, né? Mas Eu acho que o tudo Grêmio pode tá acontecer. O Grêmio está muito bem servido de goleiro. O Grêmio tem 2 goleiros extraordinários. Esse Chapecó foi uma surpresa, até inclusive eu passei a admitir ele usar, né, o Gabriel usar o Chapecó. Eu não gostava no início muito, mas ele me convenceu. Imagina se... Sabe que o goleiro do Flamengo ontem era o Gabriel Batista. Sabe, fica uma coisa assim, o Gabriel, Chapecó, fala Chapecó, todo mundo sabe quem é. Eu acho isso legal. Isso que o Ruschel trouxe é complicado, né? Porque tem goleiros que são muito bons debaixo das traves, que é o caso do Hugo, e acabam sendo torrados porque a grande ideia do goleiro construir a jogada e aí falha. E é um garoto, Hugo, né? Mas enfim. Estranho, não tá nem na reserva. Não, mas é isso aí que o Ruschel acabou de dizer. José Viana disse que não gostou do Breno ontem. Recado do José Viana. Tava sem ritmo também, né? Mas Mas qual nem foi a exigido falha foi do ontem. qual foi a falha do Breno? Não teve nenhuma Teve falha. uma falha que não foi gol. Que foi um chute, eu não vou me recordar de qual jogador do na Flamengo, que no canto dele a bola bate no travessão e passa por cima da linha. assim. Mas é bate uma na bola trave. forte, né, Bruno? Mas é que no teu canto tu não pode aceitar esse chute, né? Mas eu dou crédito por tudo que ele já fez e também pelo fato de que ele estava sem ritmo. E até pelo depoimento do Felipão, provavelmente não vai ser o Breno domingo, né? Por dar sequência, já que ele foi ontem a campo e o Felipão quer dar sequência, então o Breno arranca na frente para domingo. Ô, Bruno, tu saberia eu tenho uma curiosidade. Qual é a extensão do contrato do Kahneman com o Grêmio? Tu vai terminar em seguida o contrato dele? Não termina no final do ano, mas eu não me lembro Porque exatamente agora. Eu busco esse jogador, Deu uma chegada no tornozelo. Esse jogador, ele leva cartão amarelo em quase todos os jogos, né? O jogo que ele participa. Então eu acho que é um jogador que, terminado o contrato dele, não vai ficar no Grêmio.
Acho que dificilmente ficará no Grêmio. O que ele gosta Até o final do ano que vem. Ele é um jogador, Ele gosta falando muito do do Thomas Kahneman, Zé, Só um pouquinho, Pato. falando do Kahneman, eu fiquei muito feliz com a partida que ele fez ontem. Ele faz Fez uma um pênalti, eu temporada também achei. ruim. Tá ali o lance, Ruxo. Ele está fazendo Esse é o uma lance que eu me temporada. referi, ó. É a bola que bateu. Pois não. No canto Ele dele. está fazendo uma temporada ruim com muitas lesões e tecnicamente não voltou bem. E aí o Filipão o deixou fora os últimos 2 jogos, ficou no banco, né? E ele ontem voltou num jogo importante, como eu pedia, que ele jogasse esse jogo de quarta-feira para que ele possa estar nesse jogo tão importante Ele fez domingo. um pênalti ontem. Deixa eu perguntar pro Jean, que é também comentarista de arbitragem, enfim, conhece, fez o curso. Foi pênalti, né? Ou não? Foi pênalti. Sim. Pois é, eu também tive essa convicção. A do grande Kahneman. polêmica Ainda ainda- bem que não chamaram o árbitro. Saiu barato pro Grêmio, mas a grande polêmica foi no segundo, né? É nítido que o jogador, no gol do primeiro gol do Flamengo é nítido. O braço aberto na área, a orientação, pelo menos por parte aí da comissão de árbitros, é pênalti, né? Mas no campo de jogo é difícil, né? Muitos se criticaram, mas tem que marcar na hora. Mas é difícil. Eu né? não vi também, só Ninguém depois. viu, só o VAR pra salvar aquela jogada de ontem. E ela toca no dedo ali, não é nem na mão, é nos dedos Aham. do defensor do Grêmio. Mas o pênalti é bem marcado. O braço tá aberto, ela desvia a trajetória da bola, é pênalti. Jean, eu E não a brigo com... cobrança do pênalti, né, Jean, foi muito bem feita, né? A cobrança do pênalti. Não, eu discordo, eu acho que o Pedro bateu mal. Muito mal, Não, quase que o Breno pega. quase que o Breno pega, mas não pegou, né? Então, e às vezes a gente o pênalti não é tão fácil assim, porque muitos grandes jogadores em momentos cruciais das suas carreiras já perderam pênalti. Então o Pedro foi indicado para cobrar o pênalti e converteu o pênalti, pô. É, mas Agora foi uma Jean- partida pegada, né? às vezes até é demais. Eu acho que domingo, se continuar nessa tensão, eu acho que domingo é partida 6 para expulsos, terminar né, com Pato? muitos 6 expulsos. Mas eu achei... muita pancada, é pancadão, acho que domingo. Pancadão, lá no o Pato Maracanã. gosta. Eu pancadão. achei, sinceramente, não sei o que o Ruxo achou, mas eu achei a postura do Grêmio adequada. O Grêmio tinha que jogar firme no dia do seu aniversário. E eu acho que vai ser dessa forma também no domingo. E tem que ser assim. Vai jogar leve contra o Flamengo, eles vão atropelar. Tem que chegar firme. Não ser desleal. não tô defendendo muito, deslealdade. apito muito domingo, parecido com o primeiro tempo do Isso. jogo aqui na arena. Eu sei que vocês abandonaram o tema e eu não pude falar, eu estava Opa, inscrito. que isso, volta. Não, é Tranquilo. só a questão da arbitragem. Né? Primeiro, existe pênalti que que é de televisão. A gente que está no futebol, que milita desde que nasceu no Isso aí. futebol, aquele pênalti ali que você pega como da geração do Bruno, pega ali, bota na TV, olha, é pênalti. Mas a gente tem o pênalti de jogo e o pênalti que o VAR veio nos trazer, que é esta coisa, né? Então, o VAR, o que ele não pode se prestar é nós só chamá-lo para pênaltis para clubes que nós temos o interesse. Porque houve 2 lances que o Grêmio queria que fossem revisados e nós não tivemos nem o replay dos lances. Mas o Grêmio não Nem- tem que querer, o time não tem que querer, viu, Concordo. o Ruxo? Desculpa até te interromper, mas isso é a arbitragem que decide se chama ou não o árbitro, se é um lance Se ele que o árbitro concorda, pode... não chama, né? Se ele acha que o árbitro da Pois é decisão foi isso, Bruno. convincente. É isso, Jean. É isso que eu estou dizendo. O VAR não pode se prestar a só revisar aquilo que lhe interessa. Porque antes nós tínhamos juízes... Não, mas Revisar não e é. revisa, Deixa eu só, na verdade, Isso. só para Não sugerir a... Não, pera um Não, pouquinho. Ruxa, aqui tem Existe uma regramento. subjetividade. Não, Pois não. é. Existe uma orientação. É o seguinte, Isso, o eu Ruschel conheço. tá pitando, tá? Isso. Ele dá um pênalti. Se eu tô de árbitro de vídeo e eu concordo, eu não falo nada. Se o Ruschel não marca um pênalti e eu entendo que ele acertou, eu fico no silêncio. Mas eu a só conheço- vou chamar se eu Dalpisol, divertir. eu Mas a conheço revisão o regulamento acontece. e eu acho que foi muito boa a tua ilustração para que o nosso ouvinte, que não precisa Sim. estar familiarizado, esteja entendendo o que eu estou dizendo. O que eu estou repisando é que antes nós tínhamos a subjetividade do árbitro e agora nós trabalhamos com a subjetividade também do VAR. Né? Nós, dentro da concepção gremista, houve 2 lances que nós gostaríamos, não estou afirmando que era um pênalti, até porque não se teve nem revisão do lance, não se teve absolutamente nada.
porque eles olharam lá e não foi. É essa subjetividade que eu estou querendo também, que ela seja imparcial, tanto quanto foi pro pênalti do Flamengo, que eu reconheço que foi. Agora, Porque ainda não deram. Na verdade, eu só quero divergir no seguinte, né? O árbitro foi muito mal, mas ele foi mal porque ele é atrapalhado, porque ele não sabe disciplinar. Então, pessoal, deixa eu te fazer uma pergunta objetiva. Por quantos ângulos tu viste o lance que o Borja reclama de ter sido chargeado quando ele foi fazer o gol e chutou por cima? Que é o lance que o Grêmio reclama. Tá, Tá? o Grêmio reclama... Nós tivemos o lance de frente, o Borja conclui, tá? Ele imediatamente se vira e pede o pênalti porque ele teria sido chargeado, faz a reclamação e não acontece nada. O regramento tu já deste. O árbitro achou que não foi pênalti, ele concordou. O VAR achou. Mas essa transparência ela não pode acontecer, nós não podemos ter mas as então imagens. nós vamos ver todos Nós não os temos lances. as imagens pelos dois lados, porque este pênalti que o Flamengo mostrou e todos nós estamos reconhecendo, só fazendo por 4 ângulos pra gente ver que aquela bola bateu na mão. nós estamos criticando o árbitro, eu acho, corretamente, porque não é bom o árbitro. Não é bom, esse cara não é bom. Mas tem outra coisa, que me deixa muito irritado, que ninguém resolve. É o seguinte: toda vez que o árbitro vai lá fora conferir um lance, os jogadores se aproximam do árbitro e querem ali conferir junto. E isso se repete exaustivamente e ninguém corrige isso aí. Mas tem outra coisa pior do que isso. É que quando termina o jogo, os jogadores vão para cima do árbitro, vão lá no meio do campo, para cima dos bandeirinhas, e ficam cercando o árbitro dos bandeirinhas. Mas por que acontece isso? E ontem, aí, um jogo assim tenso, no final teve que entrar 4 soldados, digamos, da polícia militar para proteger o árbitro, para ficar junto do árbitro. Isso não precisará ocorrer se o árbitro tivesse tranquilidade. Terminou o jogo. Os jogadores de futebol vão pro vestiário. Não tem nada que está enchendo o saco do árbitro lá no meio do campo. Mas, Jean, aí a fraqueza é do árbitro, não é, Jean? Exatamente. Jogadores, dirigentes vão encher o saco do árbitro. Terminou o jogo, aí pô. Falta a postura do árbitro. O Rafael Toschi, ele tem o escudo da FIFA no peito. Ele tem que, no mínimo, honrar. A gente tem aí o Anderson Daronco, o Rafael Klaus, árbitros que realmente... Tu vê algum bolinho na volta do Daronco, do Rafael Klaus, esses árbitros que têm postura, que têm respeito, não vê. E aí ontem foi muito mal o Toschi, mas o que me preocupa, eu até estava conferindo aqui a escala para o final de semana, o Lucas Katsurama também me ajudou, o Marielson Silva, baiano, apitou Atlético Goianiense Internacional. Não é árbitro para Flamengo e Grêmio. Concordo. Convenhamos. Não existe. Alô, Gaciba, né? A comissão de árbitros aí da CBF tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Para quem viu ontem a bagunça que foi o jogo que o árbitro não conseguiu comandar, com todo respeito ao senhor Marielson, mas não é árbitro para Flamengo e Grêmio no Maracanã numa decisão. É o Marielson que vai apitar. Marielson Silva, baiano. Sim, lamentável. Um jogo predestinado ao pancadão deram para o Marielson. É mais um que não tem postura. Nossa Senhora. Vai ser um jogo nervoso, isso aí é complicado. 5 expulsões. Parabéns, hein? O Patinho tem razão. Eu acho que ficou, hein, Ruschel, turma toda, um certo azedume do jogo de ontem. E aí tem razão o Jean Soares. Se tu coloca um árbitro fraco, depois de ter tido ontem, tivemos um jogo bem agitado, tenso, imagina só, tomara que não, que seja um jogo de 2 cartões amarelos, mas não é uma tendência, né? O Pato sempre fica propugnando a desgraça, mas ele tem sentido hoje. Né? É claro que a escala ela é feita antes, né? Ela foi feita antes do jogo de ontem, mas não é árbitro, né? Com todo respeito, poderia colocar o Rafael Klaus, que é de São Paulo, na minha opinião, o melhor árbitro em atividade hoje no Brasil, porque é o principal jogo da rodada, é Flamengo e Grêmio. O que vocês acham que vai acontecer nas semifinais da Copa do Brasil aí? Boa pergunta. Bom, Flamengo e Atlético Mineiro são os favoritaços, né? Pela bola que tem, pela qualidade que tem, né? Difícil imaginar uma surpresa, né? Do Atlético Paranaense tirar o Flamengo ou do Fortaleza o Atlético Mineiro, né? Ou não, eu tô errado. Olha, eu não sei. Eu acho que em relação a Fortaleza e Atlético Mineiro, eu não sei, não. Eu não sei quem vai passar. Agora, em relação ao outro jogo, sim. Passa o Flamengo, né? Flamengo e? Atlético Paranaense, que tirou o Santos. Não tem chance. Eu acho que as chances são mínimas. Mas o Fortaleza é impressionante, né? Tem que aplaudir de pé o trabalho do Vojvoda,
Um time com vários jogadores que foram rebaixados com outros clubes na última temporada, né? Poxa vida. A gente já elogiava, e com razão, o trabalho que fez o Rogério Ceni, porque foi campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste, fazia um campeonato brasileiro sempre estável, sem risco de rebaixamento, e isso já era ótimo para o Fortaleza. Então imagina um treinador chegar, colocar o Fortaleza no G4 do Campeonato Brasileiro, turno inteiro, e ainda apresentando um bom futebol, né? O Fortaleza joga para frente, tem desempenho. Bruno, tem outra coisa. Tu imagina, eu não sei, né, qual é a folha de pagamento do Fortaleza, mas eu imagino que no mínimo, assim, 15 clubes que disputam a primeira divisão do brasileiro tem uma folha de pagamento maior do que a do Fortaleza. Ah, com certeza. Não é? E, no verdade. entanto, o Fortaleza está lá em cima. Quer dizer, então não é somente o salário. Tem o trabalho do treinador. Eu vou te também. dizer o seguinte. Treinador de fora, por isso que eu tô dizendo que eles estão ganhando espaço, os treinadores de fora. Eu estão torço vindo aí que- fazendo belos trabalhos. Eu torço, Dalbizol, pro Fortaleza ser o campeão da Copa do Brasil. Essa é a minha torcida. Tratamos pouco do Internacional, né? Que tem esse jogo O que duríssimo. tu quer dar contra pau o no Inter? Fortaleza. O que? Sobre Não, o por quê? que eu vou dar pau no Inter? Porque O tu Inter nunca não- elogia. Braque. Tu nunca elogia Não, o Inter tem que melhorar. Tu tem contra o Inter? Um Não dia eu tenho vou dizer nada. aqui. O Inter tem Bruno? só que melhorar o Um desempenho. dia eu vou falar também. O Inter está bem como resultado. Como desempenho, uma tristeza, né? Um horror. O último jogo foi muito ruim, o rendimento do melhorar. Inter o bom é mesmo. estar lá embaixo, na ponta da Não, tabela. nós e estamos tá- falando do Não, rendimento. o bom é né? estar na zona do rebaixamento, aí é bom. Tem um amigo meu que diz, Aí é mente lá na Né, mas se Grenal. não melhora o desempenho, vai para o rebaixamento. Tem um amigo meu que é colorado e me pediu, tu não tem como mentir que o Inter fez uma grande partida contra o Sport? Não tenho como mentir. Mas se o o Inter Inter não jogar- jogou bem contra o Se o Sport. Inter jogar a bolinha que jogou contra o Sport, não ganha do Fortaleza domingo no Beira-Rio. Não ganha não. Concordo. Aqui já perdeu o jogo, não vai entrar nem em campo. Se jogar O Internacional o não vai que entrar jogou, nem em campo ele no disse. domingo aqui. Mas se alguém quiser... Eu acho que a gente não pode cair na cilada. Mas não é de cilada, rapaz, não é achar- cilada. Tu nem deixou eu falar. O Internacional vai jogar em Porto Alegre aqui, tá? Esse Internacional que vingou o futebol gaúcho, tá? Porque esteve lá e aplicou 4 no Flamengo. Tu acha que em casa, jogando, precisando de resultado, vai perder para o Fortaleza Não, eu aqui? espero que ganhe, Ah. claro que sim, Kenny, mas a gente tem que... Agora os urubus, secadores, claro, querem que o Internacional perca. aqui. Não, acho que ninguém... Realistas, né? Mas o Inter tem que se vingar da goleada que ele tomou lá do Fortaleza também. Os jogadores devem estar engasgados com isso aí também. Não, Eu acho que os jogadores Aqui, têm que dar o o troco. Gremistinha, deixa para o representante do Grêmio falar sobre o Internacional, o Grêmio. Por favor, Rocha. O Gremistinha. Por favor, Mas Rocha. o jogo foi Inter e Flamengo, o jogo foi Fortaleza e Inter. Não, eu Sim. falo do Grêmio aqui, eu falo do Grêmio. Ah, é? É. Né, Pato? Tu não Mas acha o jogo que vocês estão Tu que é citando no imparcial. primeiro turno foi Inter e Fortaleza. O jogo de domingo é Inter e Fortaleza, eu tô ouvindo vocês Não, aqui. eu acho que o Internacional, se tiver um pouco de desempenho contra o Fortaleza e vencer a partida contra o Fortaleza, o Inter tem que ir sim para a Guete e festejar. Porque o Fortaleza é um grande adversário. É um adversário importante nesse campeonato brasileiro. eu acho que teremos um jogo interessantíssimo às 11 da manhã no domingo com transmissão da Rádio Grenal, porque o Fortaleza joga um bom futebol, ao mesmo tempo o jogo é na casa do Inter, então provavelmente teremos um jogo franco, né? Não vai ter um adversário só fechado, explorando contra-ataque, mas ao mesmo tempo o Inter tem dificuldade de propor jogo, né? Se sente mais à vontade quando sai em velocidade. Então eu tô curioso e acho que teremos um bom jogo. E eu tô assim, olha, acho que o Inter tem todas as condições de ganhar, Joga o Tyson. mas vai ser um jogo muito complicado. É. O Tyson começou a transição física ontem. Então não Então joga, né? é dúvida, mas com chance de que não consiga jogar. É uma pena. É uma pena porque o Tyson é aquele que pode dar ao Inter a qualidade que o Inter não tem. Na verdade, foi terça que ele começou a transição física. Pois é. Esse desfalque do Tyson A é um per- desfalque pesado. Viu com uma intuição, é impressionante a pergunta que eu estava aguardando para fazer ao Bruno, o Pato imediatamente a fez, né? Se o Pato É, atravessa sempre. Não. É isso Foi que tu pela- quer dizer, não, né? Foi pela, Tu quer não, fazer foi uma pela- reclamação pelo formal do contrário. Não. Isso. É porque pensamos futebol da mesma maneira. Esse Porque intermediário o aí, Inter eu são não sei dois, o que o ele Inter tem são contra dois, mim. Tem são alguma dois coisa contra mim, o internacionais. intermediário? São Ele foi te times. elogiar e Eu tô viu, elogiando, quer causar é, cisânia não, o no intermediário programa, o tá falando intermediário. confusão. Ah, tá. Porque Eu vou deixar ele te evidentemente, interromper 30 vezes, tá? Rocha? porque o Internacional com o Tyson ele adquire uma velocidade de transição e velocidade de contra-ataque muito importante.
né? São 2 times. Os seus substitutos não têm a mesma mobilidade e a mesma desenvoltura no coisa. Então a pergunta, realmente acho que sofre muito o Internacional, vai enfrentar uma equipe arrumada, uma equipe que chega motivada por ter goleado o São Paulo, né, ter obtido uma classificação. Então o jogo é muito difícil e para o Internacional se torna mais difícil sem o Tyson. Deixa eu atender até para esclarecer o que o Kenny falou. Fui buscar aqui, folha salarial do elenco do Fortaleza é de 3.300.000 reais. Imagina só. 3 milhões. Imagina, do Grêmio se diz que é 14, a do Inter acho que é 10, 12. Os números que saíram do Grêmio, os números são 13.800.000, os números que circulam. Eu só quero dizer que isso estão incluída o custo da folha, o custo da todos os jogadores que estão sob contrato. Apaixonado pelo Campaz. Todos os jogadores estão sob, mas eu só quero dizer que está incluído da Dalpisol neste número exatamente o custo da folha que envolve os encargos, os recolhimentos legais, o que dá uma grande diferença de dizer que são 13 milhões na folha só para jogador. Já estão incluídos o Campaz. Na linha para conversar conosco. Isso aí. Na linha para conversar conosco, o Campaz. Fala com ele aí, Pato. Não. Eu queria só saber se o Campaz está na folha de pagamento também. Vou mandar o teu endereço ali, a gente tem aqui via departamento pessoal para o Campaz, ele vai te fazer uma visitinha lá. Em 48 anos de carreira, é a primeira vez que eu vejo um jogador que custou 21 milhões. Que não jogou 90 minutos ainda. Não jogou 90 minutos ainda. Mas os neutros mandaram embora o Bolanhos, agora os neutros começaram a querer mandar embora o Campaz. Eu vou ter que começar uma campanha pró-Campaz. Mas eu soube algo muito interessante sobre a biografia desse rapaz, porque é um rapaz, né, o Campaz, né? Ele começou lá na terra dele como boxeador. Ele seria boxeador profissional. Ele é boxeador também. Vai dar cara recuando agora, ficando com medo, elogiando o Campaz. Se ele dirigia a ira dele contra o Patinho, aí nós vamos ter que montar uma equipe para defender o Patinho. Por que ele não volta para seguir essa carreira, né? Não, mas, Pato, falando sério, tu não tá falando sério sobre o Campaz, né? Ele jogou um jogo e meio. Como não posso estar falando sério, rapaz? Ele jogou um jogo e meio. Usou 36 jogadores, o cara custou 21 milhões. E tu não viu o cara em campo, rapaz? Para um pouquinho, Bruno. Para um pouquinho, Bruno. Que isso? Para um pouquinho, Bruno. Não precisa se descontrolar, Patinho. Mas o jogador que atuou um jogo e meio. Tu não viu o cara em campo ainda, cara? Então, como é que eu vou queimar ele? Vou te receitar um remédio. Tem que botar o cara em campo. A gente tem que ver que jogador é esse, que custou 21 milhões. O Filipão tá vendo no treinamento. Tu quer passar a mão por cima da cabeça do Campaz? Campaz, tu tem que jogar. Tu tem que entrar em campo. Não, eu não tô passando a mão. Né? Tu viu? Ele vai pagar teus pecados aqui. Não, eu nunca vi isso. Pato, a gente até comentou no Toque Direto, da Dalpisol e eu, que o Campaz, é claro que ele foi uma contratação a longo prazo, mas também a curto prazo. O Grêmio insistiu muito para que ele possa dar uma resposta imediata. Isso eu concordo contigo. Ele tem que jogar logo. Mas eu não posso dizer que ele é um mortofol. Não, eu não estou dizendo que ele é um mortofol. Quero ver ele em campo. Tu falou isso mais cedo. Não, quero ver ele em campo. O Grêmio queimou. Aí é o Grêmio do Patinho é outra. Bom, é pra ver no mudou a campanha agora. Mudou a campanha. Peraí, vou avaliar. E vou me somar. Peraí, vou me somar agora. Puxa, vou me mudou ou não mudou a campanha? Eu estou na campanha atual. A campanha atual é pra ver o Campaz em campo, então. Tamo junto, olha aqui, ó. Eu quero ver, porque eu quero avaliar. Eu tô de olho nele, meu amigo. Eu fiquei de olho muito tempo no Palácio, dei 70 oportunidades ao Palácio e cheguei à conclusão que não joga nada. Pode mandar embora. Esse aí não joga nada. Então, agora eu quero ver o Campaz e quero avaliar. Qual o jogo que o Palácio não tem condições, não bota o cara em campo. Ô, Ruschel, tu que é uma pessoa ilustrada, tu já leu a Divina Comédia do Dante Alighieri? Sim. Isso aqui é uma comédia. Isso aqui não pode ser levado a sério. Isso aqui é uma comédia. Eu tirei, eu botei, Não, mas eu tô muito mais animado com a campanha do Patinho. A campanha do Patinho é bote o Campaz em campo para que nós possamos analisar, então. Aí sim me parece justo. Aí me parece justo. Também não dá para colocar na fogueira, né? Não entrou, como é que tu vai avaliar o Campaz num jogo contra o Flamengo aqui na Arena, que já estava perdido? Não dá para avaliar um atleta que ainda... Eu concordo com o Bruno, é jogador
jogador que busca o jogo. Tá, então me bota ele em campo, por favor, ô Jean. Mas não dá pra botar na fogueira Por se ele não favor. tá pronto. É a mesma coisa que colocar o Douglas Costa. O Thiago Nunes lá Eu naquela vou pra estreia igreja contra o hoje. Sport. Isso, exatamente. Não Jean. dá Vou pra pra ter a igreja mesma e vou avaliação, orar Pato. pelo Campas. O Douglas Costa foi pra uma fogueira, um jogo, um gramado encharcado na Ilha do Retiro. O Grêmio não fazia um bom jogo e o Thiago Nunes botou por colocar. Não era nem pra ter sido a reestreia do Douglas Costa. Vou para a igreja e vou orar pelo Campas. Muito, quero muito ver bom, o Jean. Campas. Muito bom, Ora Jean. por mim também, Patinho, tô precisando. Quero ver o Campas. Ô, Dalbisol, Não quero mais ver o Palácio. mandar um abraço pra Daniele Câmara, que tá na nossa audiência. Ela me mandou um recado aqui no Instagram dizendo que o Hugo, goleiro do Flamengo, que a gente citou mais cedo, ele teve problemas extracampo também. Por isso que acabou também sendo arquivado. É. Um abraço pro Marcos Moura, que também tá na audiência do programa. E pro Rodrigo Terra Marona, também mandou mensagem, está na audiência Campas tá na do escuta nosso também. duplo em debate. Campas Amanhã, também. amanhã, a primeira fábrica de chocolates do Brasil completa 130 anos, nessa sexta-feira. Isso mesmo. A Neugbauer está de aniversário e, claro, comemorando muito. Amanhã estarei aqui distribuindo alguns brindes da Neugbauer, enfim, Boa. chocolate de altíssima qualidade. A história da Neugbauer é escrita a muitas mãos, fundamentada em tradição e qualidade, sem deixar de lado a inovação. O resultado, essa grande variedade de produtos que todo mundo conhece e ama, para todos os gostos e ocasiões. Todo mundo tem uma história com chocolate da Neugbauer, né? O meu preferido é aquele com mais cacau, mas tem para todos os gostos. O senhor voltou, eu também quero ver Como o Campas. Bruno Voltou, mandou, como o Bruno mandou um abraço, eu vou aproveitar meu abraço hoje vai para o mundo jurídico. Nós tivemos uma audiência muito qualificada onde do representante do Ministério Público, doutor Facioli, que me mandou uma contribuição ontem no programa, gente finíssima, conselheiro, ilustre conselheiro do Grêmio. E hoje o presidente da OAB, doutor Ricardo César, Breyer, né? Facioli. César Facioli. Isso. E hoje o doutor Ricardo Breyer, presidente da OAB, recebe uma justa honraria, então meus cumprimentos, né, estarei tentando participar do ato ainda à tarde. Não, Lembrando, Dalbisol, que o presidente Romildo Bolza Júnior nos atende assim que terminar o duplo em debate aqui na programação da Rádio Grenal. Kenny? O Bruno, não, é o Ele seguinte, sabe que o Pato vai almoçar nesse horário e ele se livra Bruno, do Pato. Eu quero que tu o seguinte, Bruno, que me fala um favor. Claro, eu tenho condições assim Todos os favores. Vai de lá. reconhecer o Campas, né? Que eu já vi foto dele nos jornais, já vi jogar um pouquinho. Então eu tenho condições. Mas se ele vier aqui, tu me avisa que eu não vou deixar ele entrar aqui no estúdio. Tu vai defender... Não, ele não vai entrar aqui no estúdio. Não vai querer quebrar aqui no estúdio só porque ele é estrangeiro vai quebrar o estúdio aqui. Impressionante como o Kenny, Não, o carinho que o Kenny tem pelo Pato, Não, viu? Vai defender o Pato. Não, porque o sopapo... Isso é bem legal, bem Aqui legal. diz que o sopapo desse Campas, rapaz. Diz que, olha, É lutador de boxe, né? lutador de boxe. Então, mas ele não vai entrar aqui no estúdio. Ele Um não vai se prevalecer com ninguém aqui no estúdio, enquanto eu estiver aqui. 1,68m, que jogador é esse? Até o senhor Von Tombel, que está longe de nós, Está nos ouvindo lá nos está Estados curioso, Unidos. está Grande curioso, Von Tobel. está curioso para ver o Campas em campo. Quantas vezes o nome do... Não, agora sério mesmo. Quantas vezes o nome do Campas foi referido no programa Sem ter hoje? entrado em campo. Sem ter imagina entrado. quando ele Quantas entra em vezes? O dia que ele jogar? 179 vezes. Não, 179 não, 1.700 vezes. 1.700 vezes. Aliás, ontem eu fui no mercado e peguei um Mumu daquele que tem chocolate junto. Coisa boa, Espetacular, né? Neugbauer é 100%. Eu tenho que dar uma controlada. Foi Olha no aqui mercado o... público? Ontem? Não, infelizmente pensei não. que tu não. O Kenny tá sempre lá. É. O Kenny atua na área ali. O Bruno Mendes, num primeiro momento se trouxe. O Inter foi lá buscar o mercado para ser titular. Só que agora o Bruno Mendes está jogando uma bola redonda e não tem como tirar, né, gente? Titular absoluto. Pois é. Hoje ele é titular absoluto. Que dupla junto com o Vitor Cuesta, que é outro baita zagueiro, né? A dupla Bom, sensacional. vai estar zagueiro para ti. Uma dupla sensacional, talvez uma das melhores do futebol brasileiro, né, doutor? Eu respeito. Pra quem conhece futebol sabe que pra essa, ti é um essa baita dupla aí é zagueiro. fantástica. Os dois jogadores são maravilhosos. Esse é um entregadorzinho. E o entrar no mercado, vai ter a oportunidade dele. Tu sabes que isso me traz... Mercado e Bruno Mendes. Tu sabes que me traz... Como é difícil, né, Ruschel? Eu sei que é um cara que facilmente reconhece os erros. Nem todo mundo faz assim. Às vezes o cara sabe que tá errado, mas ele vai teimar até o fim, né? Não vou dar o braço a torcer. Eu queria... Não dá nada.
eu queria dizer como é importante na dupla de zaga, e isso é histórico, os jogadores se completarem. E como às vezes um jogador cresce quando recebe exatamente esse jogador de característica. O Bruno Mendes salvou a carreira do Cuesta. Não, eu quero dizer que Deixa ele falar, Patrick. que saiu do Corinthians não como um jogador festejado, tanto é que o Corinthians o dispensou mesmo em mal, e ele se completou com o Cuesta. Assim, eu vejo duplas de zagas, pegando o lado do Grêmio, que é o que eu gosto de falar mais, assim, posso começar no nosso maior título. O De Leon e o Baidec eram jogadores completamente diferentes. Um técnico que saía jogando, né, pessoal? Um técnico com uma categoria extraordinária, e o Baidec, que era um jogador de tempo de bola, de estourar. Também era zagueiro bicão, e né? eles, exatamente. Zagueiro bicão. Pois é isso que eu estou dizendo, Pato. Acho Dava que tu de não estava bico me na ouvindo. bola, furou várias bolas. Acho que tu não estavas me ouvindo, mas eu repito, não tem problema. Que esse tipo de Mas não, zagueiro não não, serve. faz de conta É que uma não. somatória, um somatório de qualidade. Eu acho que 2 bicões, estou pegando a tua linguagem, acho que 2 bicões ou 2 jogadores técnicos, para mim, não se completam como zaga de time de Concordo futebol. plenamente. Jeromel e Kahneman, Cuesta e Moledo, né? Moledo é um zagueiro que chega firme. Eu sou fã do Moledo. Pelo amor de Deus, só no fim do programa, Dal. Responde Marjana Vargas pela ameaça que eu fiz de botar em pílulas a cantoria do Pato. E a Marjana escreve aqui. Sabe que- Dal, pelo amor de Deus, só no fim. Eu acho que Nem eu sou precisa ser muito por jovem Deus. para discutir, Poxa, divergir da nossa diretora, olha, mas eu tinha gostado da essa é uma sugestão das de nós maiores termos decepções. pílulas musicais, Essa é pílulas uma musicais das durante o maiores Natal. decepções da minha carreira. Que moral Ok. tá o Porque Patinho. a diretora, ela publicou, inclusive está aqui no meu Instagram, que o único cantor que ela reconhece nessa emissora sou eu. Nem o Mano Changes. Ela te deu essa Não, moral que- aí, mas mas não não é bem existe. a opinião dela. Pato. Hein? Ela Pois te é. deu essa moral, mas ela não pensa Não, mas isso. agora me queimou. Sabe terminou que ela com- escuta na terminou. sala dela lá em cima o tempo inteiro duplo em debate. Aí quando chega no final que tu vai cantar, ela dá um tapa no rádio assim e desliga. Mas sabe o que é, Pato? Deixa eu ver a questão do copo cheio. De repente, a Marjana pede que tu não cantes agora, que é pra segurar a audiência até o final do programa. Ah, deve ser isso. Ah, pode Eu acho ser. provavelmente, Ruxo, deve ser por Agora aí. eu entendi. Agora tu fez a leitura correta. Claro, agora claro, sim. claro. É isso, É isso aí, lógico. Inclusive, eu quero, Toda uma eu quero estratégia. pedir ao Dixon que hoje eu vou de Fagner, viu, Dixon? Que isso? Tu Olha, gosta de mas Raimundo espera Fagner, aí. Kenny Braga? Raimundo eu- Fagner, te agrada? Vem cá, eu pedi no início do programa e tu vai me atender, né, senhor? Hoje ia ser uma homenagem para os gaúchos, né, ativistas. Pode ser. O Para Pedro, viu, Dabzol? Ah, sim. Em homenagem aos Lá na- gremistas, o é Para que eu não Pedro. tenho, eu Eu não tinha tenho, esquecido que eu ia não cantar tenho a isso. música na cabeça. Eu prometo amanhã cantar Ah, não, amanhã e perdeu a homenagear graça. o Pedro. Amanhã Pedro. perdeu a graça, tem que ser Não é hoje. que eu não tenho a música ainda Ai, que cantor é esse? na memória. Mas lê, Pato. Não, vários Não, não cantaram posso para, ler, Mas para Pedro. só faz lendo. Porque, Não. na realidade, quem canta aqui Tu não vai me dizer que Roberto- tu não lê as Roberto músicas, que eu Carlos, vejo por o Dixon exemplo. te entregar a música. O Aqui, ó. Teixeirinha Então, cantou, vou te dizer Gaúcho uma da coisa. Fronteira. Eu vou dizer uma coisa. O Chico Buarque, que é um grande amigo, uma pessoa adorável, o Chico Buarque me confessou, sentado numa mesa em Roma, que as letras das músicas, quando ele vai para os shows, ele leva as letras, porque ele não lembra de todas as canções. O Roberto Carlos também. Roberto Carlos descobri. canta com Então, por que Carlos eu, na que sou um frente. modesto, um pobre cantor, Não. que consigo É iluminar um dos e melhores. agradar as pessoas que estão tristes, que estão aborrecidas, O Eduardo por que eu não S- posso o- também Não, olhar pode, a claro. a letra? Pato, o Eduardo Santos, é que já que eu falei o Pato poderia cantar ali em pílulas e ele botou só se for as pílulas azuis aquelas. Mas o Pato não é gremista, Não, o Pato daí não, desrespeito. ele não tem Não, mas time. acho que a insinuação foi muito mais Ele não tem maldosa time, que ele- é a cor com Aí não é isso, legal. que eu acho que ele relacionou a cor com outra cor. Será? Aqui, ó. É, E não. aí não é Nesse legal nem que o coração âncora existe leia. só a mágica. O âncora, ele E gosta de você derrubar. sabe muito bem. Olha aqui, Pato, tu Damizão, o deixa eu Pato pegar me um- pediu ontem, É. Dal, vê qual é o time aí, a formação do Inter lá no jogo de Fortaleza, aquele 5-1. Então vamos lá, Pato. O time que jogou lá e levou o 5-1 Tu é no Fortaleza. mentiroso. Tu tá Como mentindo, não, rapaz. Pato? Eu não te pedi nada. Eu vou mostrar Que aqui. isso, rapaz? Eu quero Que só dar um isso? dado Eu vou antes, mostrar só aqui, pra ó. não Tu perder quer me o- jogar contra a massa, contra a massa colorada? não dá Eu bola te pra pedi ele, pá. Tu tá escalação. com medo de alguém aqui? Damizão, Não, eu quero tem só dar um medo dado mesmo, pra não tem, perder receoso. não perder o gancho da dupla de zaga do Inter Pega o gancho, que é tudo contigo. que tá jogando muito bem. Dá no meio dele. Ele gosta de ganchos, não tem problema.
Cada um. Tu que quer pegar É o que gancho. toda vez que você fala em gancho, tu pula e começa Tu pegou o gancho? a falar, tu dá Pega, ênfase pra palavra gancho. Tu é livre pra pegar o gancho, Não tem pega o que tu problema, quiser. não tem problema. Dalpisol, eu quero Oi. dizer o seguinte, eu também gosto muito da dupla de zaga Bruno Mendes e Cuesta, e o dado que eu trago é o seguinte, nos últimos 11 jogos do Inter, 11 partidas, o Inter não levou gol em 8. Exatamente. 8 Viu, das era pra últimas 11 elogiar não o foi Inter e vazado. tu tava podando o Bruno. Era pra elogiar o Inter. Mas essa é maravilhosa. Se tu disser aqui, viu, Dalpisol? Se tu citares aqui o Papa, o nome do Papa, do nosso Papa, o Papa argentino, esse rapaz aí que veio, que integra o programa aqui, ele vai dizer que é amigo do Papa. Que ele é amigo de todo mundo, amigo do Chico Buarque, ele é amigo de todo mundo. Ele é que amigo de todo mundo. ele é de nós todos, ele é o mais, digamos assim, Não, ele- internacional não, ele é no amigo- sentido de não, viajar o mundo, ele né? é- O Patinho. ele é amigo Ele é do- conhecido no mundo, ele é amigo Patinho. do presidente das Nações Unidas. Já do conversasse com o Pelé alguma vez? Não. Ele já botou no carro Não, dele. ele é amigo Rocha do sabe- presidente das Nações Unidas. O Ruxo sabia que o Pato é amigo do Menga ou não? Do Menga. Também. É o Mengal, Menga, mas pro o Pato é Menga. É. Desconheço o A tema. pedido do Pato. Mengal. Mengal, viu? Ele é amigo, ele chama de Menga. O Menga eu tô várias dizendo vezes que desconheço o conheci. tema. Conheço o Mengal, lógico. Esse Pra veio ti, Mengal. No fim de carreira passou pelo Grêmio. É que ele deu uma entrevista aqui na Rádio Grenal e o Pato chamou ele de Menga. E aí ele falou, quem é esse senhor aí que tá falando? Ele não... Mas porque o rapaz já Sabia tá com quem era o Alzheimer. Pato. Esse senhor Menga. Bah, mas apelando. construiu, Tá com cara. problema, Não, ele tá O com cara não problema. lembrou teu nome, tu tá apelando. Não lembrou, sabe por quê? Eu, quando tinha aquele programa, tu nem era nascido, viu, Bruno? Bastidores do Futebol. Ah, eu Programa- escutava todos os... Ô, Pato. Pô, aquele programa fez sucesso aqui na rádio. Escutava, eu não trabalhava aqui, escutava o programa. Aquele programa eu entrevistei vários personagens. O Mengalvio foi um dos que eu entrevistei. Então, naquele momento não lembrou de mim, mas claro que ele me conhece. O programa tinha tanta audiência, Dalpisol, que acabaram com o programa. Nada a ver. Olha que Pato, até o pedido, aquilo que tu me pediu ontem, que tu desmente, mas me mandou ontem. O time do Inter, que tomou 5 lá. Que vergonha. Lomba, não tá mais, tá? Tá no banco, né? Heitor é reserva. A zaga foi de Pedro Henrique e Zé Gabriel, teu ídolo. E Moisés na lateral O esquerda. grande Zé Gabriel. Aí, Lindoso, Nonato e Praxedes. Nossa Senhora. Olha aí, Patinho. Na frente, Vidal, Yuri Alberto, esse sim. Nossa E Senhora. Patrick, o time do Inter. 4 titulares Tá, apenas. dá que só- jogarão Só no podia dia. tomar 5. Não, é ótimo. Mudou muito. É Eu ótimo. contei 4 titulares, desculpe, só Essa para zaga aí. repassar aqui. O lateral esquerdo, Moisés, que é titular. Yuri, Patrick, O Yuri, Patrick e do meio de campo jogará Lindoso. o Lindoso. Ô, Isso aí. Dalpisol, tu podia fazer assim também. Eu gosto desses registros históricos que tu faz aí. Eu gosto muito. Sempre criativos. Sempre criativo, claro. Então me dá o time do Grêmio quando tomou 5-0 do Flamengo lá no Rio de Janeiro. Ah, é Qual era o time verdade. do Grêmio? Ah, eu não lembro. É Não, mas porque desse- eu vou não, mas lembrar. desse- Não, eu gostaria que tu desse também. Eu, o time do Grêmio. Grêmio. o Tomou Grêmio 5 a 0, estava né? praticamente com o seu time titular, com o Everton na ponta esquerda e com a sua dupla de zaga Jeromel e Kahneman. Eu nem tava lembrando, ó, o Ruschel que lembrou. Mas Tu lembra o time tu lembra o time do Internacional que perdeu pro Fortaleza? em Não, não, homenagem, que pediu, Pato. Não, eu não homenagem pedi a nada. O senhor tá me chamando de mentiroso? Não, eu não pedi nada. O Pato Não tem me joga- medo depois do Não, programa. não me joga contra a torcida do Inter. Não podes fazer isso. Isso é Diga, uma maldade que tu tá fazendo comigo. até parece que tu não corneteia o Inter. Eu cornetei quando tem que cornetear. 90% das vezes. É, mas Não é verdade. o grande Zé Gabriel, defendido pelo Pato, tava no jogo, né? Nesse 5-0 diante do Tava. Fortaleza. Não sei o que E aconteceu. tá no elenco do Inter, viu, Jean? É. Ele é tão ruim que ele ainda pertence ao Inter e tá jo- no elenco. E tá jogando, tá tendo oportunidade, né, É, Pato? titular absoluto do Inter. Vai ter. Pô, Patinho, tu abraça umas coisinhas. Não, e às vezes, o Ruxo, o que impressiona é o seguinte, né? O Bruno que tava me lembrando esses dias. Tu pode ver, se o cara tá numa boa fase, diz o Bruno, basta o Pato abraçar o cara, degringola a carreira do Eu cara. não falei isso, Pato. Ele tá, Eu não me acredito, Ele eu tá, não ele acredito. tá fazendo intriga. Não, eu não acredito. Eu não falei Hoje isso. ele está cometendo injúrias. Tipo, o cara tá no injúrias em ápice cima da de carreira. injúrias. O Patinho cria um Não é fã-clube, ele verdade. criou do Não Patinho. acredita, viu, o Roxo? Não acredita O nisso. Pato criou Não é o verdade. fã-clube do GPE. Criou ou não criou, Patinho? Criei, mas fechei agora as portas.
O Bruno Pois Vargas é, escreve, larga o patinho. Pois as pessoas só contam as mulheres que conquistaram e não as mulheres que perderam, né? Eu quero dizer que também essa no Jean-Pierre, eu também apostei muito nesse jogador. Todo mundo apostou. O mundo inteiro futebolístico. Jogador que tem apostou. muita técnica, né? É, O mas problema aí é se falta entregou. de intensidade, falta de... Mas se entregou. Se E entregou. vontade até, E houve talvez. uma proposta, relembrando, então houve uma proposta que a gente nunca sabe se é verdade ou não, mas que o Palmeiras teria na oportunidade oferecido três jogadores que hoje, um deles é titular e muito renomado, que é o meia esquerdo, e ainda uma quantia em dinheiro pelo Jean-Pierre. Então o futebol Scarpa, ele né? tem... Não. Scarpa, Rafael Não, o Veiga. Rafael O Veiga. Rafael Veiga, que é o titular, que joga é a grande muita exponencial, bola. estaria nessa famosa lista, né? Mas isso nunca foi confirmado. Nunca né? se confirmou isso. Esse menino tem que sair correndo do Grêmio. Pra onde, Pato? Para algum outro clube aqui no Por Grêmio. exemplo? Terminou. Aqui no Grêmio terminou. Leva ele lá pro teu time, Pato. Não. Vocês estão com dinheiro agora, né? Não. Ô, Dalbosol, Profeta. Um registro sobre a questão do público, né? O Renato, na entrevista coletiva ontem, defendeu o público no estádio, né? Pois é. O mesmo Renato que antes. Claro, mas tudo bem. Agora nós estamos numa franca recuperação, assim, com redução de números. Ontem vocês viram o Renato, porque o Kenny, ontem, de forma provocativa, se dirigindo a Ayrton Russo. A mim? É. Que teria feito o senhor Não, Kenny Braga? o Kenny Braga perguntou: vamos ficar de olho, ver se o Renato vai comemorar. Comemorou ou não comemorou? Não sei. Mas de forma mais comedida. né? Não tão exagerado como na Arena aqui, né? Foi mais modesto ontem. Sem procuração de defender o Renato, vocês já ouviram a minha opinião. Acho que quem ganha 1 milhão por mês tem que comemorar os gols do time que ele esteja defendendo, né? E no primeiro jogo estava valendo a classificação. No segundo, o Flamengo estava classificado, né? Mas aqui na... Acho que vibrar com um gol Show. no primeiro jogo, onde o Flamengo encaminhou uma classificação, e com os gols do jogo da volta aqui, que o jogo entrou decidido antes mesmo de começar, eu acho que ele vibrou normal, né? Você não estava conosco ainda, mas a gente fez um debate muito longo sobre isso na partida de ida, né? Sim, eu achei normal. Ele é profissional, ele é pago pelo É, Flamengo, mas muitos gremistas, amigos meus, tu tens que dar um pau nesse Renato, traidor. Como traidor? Ele é profissional. Algumas pessoas... Dalbosol, ele não é só um profissional, né? O Renato é diferente. O Renato, ele tem... Ele não, obviamente que ele não tem o tamanho do Grêmio, porque ninguém é maior do que a instituição, mas ele tem um tamanho maior do que qualquer outra figura que tenha passado pelo clube. Afinal de contas, ele tem uma estátua, né? Não é qualquer um que tem uma estátua. Então, assim, eu acho que ele é profissional, ele vai comemorar. Eu achei demasiada a comemoração quando no 4º gol do Flamengo. 4-0, o Grêmio estava completamente desconstruído em campo, com um jogador a menos... E o Renato pulava ali na frente da Casa Mata. Não, acho que comemorar é normal, até em respeito aos próprios jogadores, ao clube que ele paga, vai abraçar os companheiros, mas uma comemoração excedida, assim, no 4º gol, olha, sinceramente, eu me incomodei. Bruno, eu só quero dizer que todos os reconhecimentos que se fazem ao Renato, se lhe são feitos espontaneamente, né? A estátua ele pediu, né? Sim, não, a estátua ele pediu brincando ao presidente e o Conselho Deliberativo, com o meu voto, lhe concedeu a estátua. Brincando entre aspas. É como tu chegar numa festinha pra moça assim, dá um beijo. Mas bem capaz que eu vou te beijar. Aí tu já tava brincando. Às vezes se fala a verdade brincando. Ele pode ter falado brincando. Lógico que se eu perguntar, eu quero um aumento aqui. Se eu disser nesse microfone aqui, eu quero um aumento. Mas se vier um aumento, eu vou ficar bravo. Não, vou ficar feliz. Na verdade, o que ele lançou. Mas se o assunto tivesse se esgotado ali, se não tivesse levado a instâncias superiores, como se levou ao próprio Conselho Deliberativo, a coisa teria se esgotado como uma brincadeira. Mas eu não tô nem defendendo, eu não tô nem debatendo se ele tem que ter estátua ou não. Eu acho que ele tendo a estátua, ele tem que se comportar como um ídolo do tamanho que ele é. O Rush, eu acho que o futebol tem muitas injustiças, muitas injustiças assim que não são reparadas, né? Deveriam ser. Para mim, o melhor jogador do Grêmio em todos os tempos foi o Ayrton Ferreira da Silva. O pavilhão. Disparadamente foi. No entanto, não tem estátua nenhuma do Ayrton Ferreira da Silva, não tem nada. Acho que não tem nenhum retrato. No Internacional, Não, ele está na calçada da fama. No Internacional, Ayrton Rush, Ferreira da Silva. no Internacional, o maior goleador internacional em todos os tempos foi o Carlitos. O maior goleador internacional em todos os tempos. Não tem uma homenagem maior para o Carlitos, no Beira-Rio também. Então, eu acho que isso é injustiça que fazem
com esses grandes vultos históricos, tanto o Grêmio quanto o Internacional, e tem outros clubes brasileiros, evidentemente, é uma injustiça. Porque eu acho que nunca o Grêmio teve um jogador como o Ayrton Ferreira da Silva. O Pavilhão. Nunca teve. E esse eu vi jogar. Também é, né, Pato? Tive a oportunidade de ver jogar. Hã? Viu jogar, claro. Sim, várias vezes. Tu sabes, Sabe que o primeiro estádio que eu entrei foi o Estádio Olímpico, com o meu avô. Meu avô era gremista doente. E lembro que o Gessi pegava a bola no meio do campo e o meu avô gritava. Eu com uma vergonha, eu era uma criança ainda. E meu avô gritava, atira daí. Pô, mas tá no meio do campo. Ele queria que atirasse lá do meio do campo, chutasse lá do meio do campo. O Gessi. Que era um grande time aquele, né? Juarez, Gessi, Vieira, tá louco. Ayrton, Áureo também. Aliás, pessoal, como é que está o Juarez, Lopes? O Juarez está pelas tabelas, né? Está pela bola 7 na beira da caçapa. Não. Vamos fazer de conta. Não Tá, deve tá- isso aí lá no Dentel Nossa, a gente Juarez. vai eliminar. Nossa. Vamos eliminar no Dentel Como é que ele tá? esses últimos. Não, é que. Tá não- bem? Nosso Juarez, Não, é que não depois é que legal. saiu, Não, ele claro que não, mas Na Não se família fala dele, assim, muitos anos, cara. É, não, eu adoro anos enriqueceu o o Juarez. Conselho Deliberativo Mas eu do ouvi Grêmio. jogar o Juarez, eu tô brincando. Tá, Isso. Eu tudo bem, adoro o mas- Juarez, eu vi jogar o Juarez. Gente, eu vi jogar o Juarez, Sim, eu tenho tudo uma bem. certa idade, eu adoro o Juarez. Foi um dos maiores centroavantes que E aí, isso que eu estava Só dizendo, não e foi ele teve, meio- a só sua não foi história meio teve sim. continuidade dentro do Grêmio, porque ele ficou no Conselho Deliberativo do Grêmio muitos anos Tem contribuindo como Juarez? Tem conselheiro. mais de 80, né? É mais de 80, com certeza. A Wanda Olsen coloca aqui: Dalpisol deveria ter lá em Santana do Livramento uma estátua para Kenny Braga. Aceitaria? Não, eu acho que a estátua agora falando numa boa, né? Sim, tá Eu acho que a estátua. Obrigado, dá um abraço para ela, tá? Eu acho que a estátua não é para o cara que tá vivo. Deixa o cara morre, depois pensa em estátua para o cara. E aonde seria? No João Martins ou lá no Grêmio Santanense, hein, Kenny? Na Vila Honório Nunes, o estádio do Grêmio Santanense, o Vermelho de Santana do Livramento. Mas lá no Grêmio, então, estaria a Ah, estátua. mas gosta de provocar o Kenny. Não, é Grêmio Santanense. É o Santanense, né? Porque Grêmio o Grêmio Náutico Ô, União, Dalpisol. o Grêmio... certo? Seguinte, nós temos um grupo dos palpites, né, do nosso duplo em debate, e ontem o Sim. Ruschel foi adicionado ao palpite e já começou bem, É craque o Ruxa. Começou bem, acertou. O Ruschel acertou... Por sinal, eu queria propor Acertou exatamente... o jogo do Ceará, né, Ruschel? Nós estamos no jogo, na semana 35, 36 do ano, não sei, mas acima de 30, e eu estou há uma semana e estou com um ponto ali. Não, esse Se eu fosse ia- estabelecido a proporcionalidade, Pato, eu estaria bem. Não, 2 pontos. Eu estaria bom, Não, eu estaria bem. um ponto. estaria bem. Eu não- Tô com um ponto. eu Tô não- com um ponto, mas estou com uma semana de casa Não, só, quem- né? Ô, Ruschel, eu Quem não- passou perto foi o Pato. Ele disse que seria. Quanto pro Grêmio ontem? 4-0. 4-0. O Pato quase acertou. Foi 2-0 pro Flamengo. Uma diferença de 6 gols. Então convenhamos, né? Quando assim... Quando eu tô liderando, esse isso, negócio aí, isso, o senhor Bruno Soares, Não traz Não o- atualiza. ele não O atualiza. Pato liderou uma rodada só. Bah, Mas como uma rodada? Liderou uma rodada. Eu estava junto com você. Sim, mas líder isolado uma rodada. Isolado uma rodada só. Mas aí por que tu não falou? Não, falo. Né? tá querendo carinho também? Não, mas eu tô Mais um liderando. aqui na Mas, equipe opa, que tu é o tem- segundo, tá Eu bom? tô em segundo, tá Tu bom, bem, tá tu bom. bem. Eu acho que essa semana eu... É. Vou A superar, gente ficou um eu tempo acho sem que vou atualizar. O superar tudo. Ruschel e o Dalpisol acertaram o 2-0 contra o Ceará. O 1-0 pro Inter contra o Sport, eu e o Clériton acertamos. E o 2-0 pro Flamengo ontem, acertaram Clériton, Dalpisol e eu. Então, no momento eu estou na liderança do nosso palpitão. Muito Depois- justo, Bruno. Depois vem o Pato, obrigado. Eu tive Querido, perto de muito acertar. justo nada. Pato, Datena, Dalpisol, Kenny, Ítalo, Haroldo e por último o Ruschel. Eu não quis debater no grupo, mas eu acho que a gente poderia dar alguns pontos pro Ruschel para ele ter de incentivo. Não, eu vou assumir os pontos do meu substituto ali. Eu vou lá para liderar. Eu não estou substituindo o Benhurzinho. tem 11 pontos. O Benhurzinho que está desde nada janeiro, mais justo, eu é. estou no seu lugar, eu tenho que somar os Eu pontos deles aceitaria. com o É meu. um bom critério. Não te parece um critério? Não, bem né? justo, bem Eu- justo. eu Eu aceito- entrei em setembro, como é que eu vou estar nesse ranking aí? Eu tive muito perto O Benhur era ontem. bom no palpite, hein? O Ele, Benhur- ele ganhou no passado. É bom em tudo. Ganhou no Não passado. estou escutando a Grenal em vão.
Canta Patinho, canta Patinho, Aliás, canta Patinho, escreve Não, aqui o Alexandre. eu já prometi, amanhã eu vou preparar hoje à tarde o Pedro, Pô, a pedido do Kenny Braga, quem Não, tu pediu? não. esse Não, programa não, pra pediu, preparar? eu não peço nada pra esse pediu, cara, não, isso aí não Pediu, existe. não, agora eu não entendi. Ou pediram, o Kenny pediu ou não pediu? Pediu, Não, pediu. O Pato não tirou da cabeça dele Não, essa o música público aí. pediu. É que tem ali, ó, tá gravado ali. pediu aí. O Rec reproduziu hoje, mas na voz do autor. Na voz do autor. Na voz do autor. Na voz do autor. Sou mais o Amanhã- Patinho. O José amanhã- Mendes. O que tu vai cantar hoje? Não, hoje eu vou com uma música que eu adoro, que é a música do Fagner, Tá, então canta. e que mexe com o coração de todos. Vamos lá, ô Dixon? Vamos lá. Tenho um coração É pra ti, Kenny. dividido entre a esperança e a razão. Tenho um coração bem melhor que não tivera. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu adoro essa Para, música. Ruxo, eu tu adoro. canta muito mais que ele. Tu é adoro. humilde em Eu demasia. fico sentado aqui pra ouvir o Patinho sempre. Não saio daqui sem a apresentação do Pato. Vamos, agora nós vamos fazer. aí. Agora nós vamos fazer ao vivo. Diga, Bruno. Dá pra mandar um abraço vamos emocionar pro o povo. William, que tá na audiência lá em Sapucaia, e pra Caroline Pierre, que é da Zona Sul aqui de Porto Alegre, também estão na audiência. Ela será mãe da Antonella, em breve, são gremistas que estão na audiência. 2h10 tem o Tu presidente só manda Romildo. recado pra gremista, né? Tu Nunca acha, vi tu Dalzão? mandar recado pra Colorado. Tu acha? Ô Bruno, mesmo? eu não vou estar a 2h10 quando o presidente vai fazer Ainda aí, bem pra ele. né, uma entrevista. Por isso que ele... Pergunta pra ele, Campas, quando jogará? Um abraço, Jean. Craque.